Ela havia dedicado a vida inteira à família, mas uma conversa sussurrada no fim de tarde revelaria que o amor que oferecia estava sendo transformado em ganância. Quando descobrimos que aqueles que mais amamos são capazes de nos trair, nossa força interior desperta de uma forma que nunca imaginaríamos possível. Antes de começar essa jornada emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando. E aproveita para deixar o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O relógio da sala marcava 5:30 da tarde, quando Dona Almerinda Castelo Branco desceu as escadas de madeira maciça de sua casa em Blumenau, Santa Catarina, carregando uma xícara de porcelana vazia. Aos 67 anos, mantinha a elegância natural de quem havia sido criada em berço de ouro, mas carregava também a simplicidade de quem aprendera desde cedo o valor do trabalho e da família. A casa, uma construção imponente no estilo enxaimelado típico da região, havia sido sua desde que se mudara para viver com a filha Rosana após vender parte das terras que herdara do falecido marido. O aroma de café coado na hora ainda pairava pela cozinha quando ela se dirigiu à pia para lavar a louça. Era um hábito que mantinha desde sempre, mesmo tendo Dona Zilda, a empregada que trabalhava na família há mais de 20 anos, sempre disposta a assumir essa tarefa. Para Almerinda, alguns rituais do lar eram sagrados e não podiam ser delegados. Enquanto suas mãos delicadas, ornamentadas pelos anéis antigos que pertenceram à sua mãe e avó, esfregavam cuidadosamente a porcelana, ela ouvia os ruídos vindos da sala de estar. A voz de Rosana chegou até a cozinha em tom baixo, quase sussurrado, mas suficientemente audível para que Almerinda parasse o que estava fazendo. Era estranho sua filha falar daquela forma conspiratória dentro de casa. Secou as mãos no pano de prato bordado à mão e caminhou silenciosamente até o corredor que ligava a cozinha à sala, onde a conversa se tornava cada vez mais clara. "Vamos pegar as joias dela antes que perceba", disse Wagner, seu genro, em tom que ela nunca havia escutado antes. "Ela tem uma fortuna escondida naquele cofre e nem usa mais a metade das peças." Almerinda sentiu como se o mundo tivesse parado ao seu redor. As palavras cortaram seu coração como vidro afiado, deixando uma dor que ela não sabia nem como nomear. Por um momento, pensou ter ouvido errado, mas a resposta de Rosana confirmou o pesadelo que começava a se desenhar em sua mente. "Não sei, Wagner. É minha mãe. Essas joias são a herança da família. Algumas são do tempo da minha bisavó", respondeu Rosana, mas sua voz carregava mais hesitação do que indignação. "Herança para quem? Para os meninos que nem ligam para ela? Rosana, acorda. Sua mãe está ficando velha. Às vezes nem lembra onde põe as coisas. Seria até um favor guardar essas joias em lugar seguro", Wagner insistiu, e Almerinda pôde imaginar perfeitamente o sorriso calculista que ele devia estar exibindo naquele momento. A matriarca se apoiou na parede do corredor, sentindo as pernas trêmulas. Durante 67 anos de vida, havia enfrentado a perda dos pais ainda jovem, a construção de um patrimônio ao lado do marido, a criação da filha, a viuvez precoce aos 55 anos, quando Mário faleceu em decorrência de problemas cardíacos, e tantas outras adversidades que a vida havia colocado em seu caminho. Mas nada a havia preparado para ouvir a própria filha e o genro planejando roubar sua herança familiar. E se ela perceber? "Minha mãe não é boba, Wagner. Ela conhece cada peça daquela coleção", disse Rosana. E pela primeira vez Almerinda notou que sua filha não estava negando a proposta, apenas preocupada com a execução. "Por isso mesmo, vamos trocar por bijuterias parecidas. Já pesquisei, tem umas imitações muito bem feitas. Sua mãe só vai notar se for ao joalheiro fazer uma avaliação. E para que ela faria isso? Ela nem sai mais de casa direito", Wagner respondeu com uma frieza que fez Almerinda estremecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Almerinda fechou os olhos e respirou profundamente, tentando processar o que acabara de ouvir. As joias que Wagner e Rosana planejavam roubar não eram apenas peças valiosas,
Eram a história de gerações de mulheres fortes de sua família. O colar de pérolas que pertencera à sua bisavó, os brincos de esmeralda que sua mãe usara no próprio casamento, o anel de rubi que Mário lhe dera no nascimento de Rosana, a pulseira de diamantes que comemorara os 25 anos de casamento. Cada peça carregava memórias, lágrimas de alegria, momentos de felicidade que agora estavam sendo reduzidos a meros objetos de valor monetário. Tá bom, sussurrou Rosana finalmente. E essa simples concordância foi como uma punhalada no coração de Almerinda. Mas como vamos fazer isso sem que ela perceba? Deixa comigo. Conheço um cara que trabalha com essas coisas. Bijuterias de qualidade, ninguém nota a diferença. E quando sua mãe, quando ela não estiver mais aqui, ninguém nunca vai saber, Wagner explicou com uma naturalidade perturbadora. Almerinda voltou para a cozinha em passos silenciosos. Cada movimento calculado para não fazer ruído. Sentou-se na cadeira de madeira junto à mesa, onde tantas vezes havia preparado as refeições para a família, onde havia ajudado Rosana com os deveres de casa durante a infância, onde havia consolado a filha durante o divórcio do primeiro casamento. A mesma mesa onde agora precisava processar a traição mais dolorosa de sua vida. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou o telefone fixo. Discou o número que sabia de cor e aguardou a voz familiar atender do outro lado da linha. Dr. Osvaldo, é Almerinda Castelo Branco. Preciso marcar uma reunião urgente com o senhor. É sobre meus bens e sobre minha família, disse ela, mantendo a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Doutor, Osvaldo Martins era o advogado da família há mais de 15 anos, um homem íntegro que havia cuidado de todos os assuntos legais desde a morte de Mário. Era uma das poucas pessoas em quem Almerinda confiava completamente. Claro, dona Almerinda. Aconteceu alguma coisa? A senhora parece preocupada, respondeu o advogado, notando algo diferente no tom de voz de sua cliente. Digamos que abriram meus olhos para algumas coisas que eu não queria ver. Poderia me receber amanhã de manhã? É urgente, ela insistiu. Certamente. Às 9 horas está bom? Perfeito. Até amanhã, Dr. Osvaldo. Almerinda desligou o telefone e permaneceu sentada por alguns minutos, observando pela janela da cozinha o jardim que seu Manuel mantinha com tanto carinho. As flores desabrochavam em cores vibrantes, criando um contraste cruel com a escuridão que havia se instalado em seu coração. Como era possível que pessoas que ela amara e criara fossem capazes de tramá-la dessa forma? O ruído de passos na escada a trouxe de volta à realidade. Rosana desceu para a cozinha, seguida por Wagner, ambos agindo como se nada tivesse acontecido. Oi, mãe. Estava fazendo o que aqui sozinha? Perguntou Rosana, com um sorriso que antes Almerinda interpretava como carinho, mas que agora sabia ser apenas uma máscara. Apenas tomando um café e pensando na vida, respondeu ela, forçando um sorriso. Como foi o dia de vocês? Normal, né? O Wagner teve uma reunião sobre um possível investimento, disse Rosana, trocando um olhar rápido com o marido. Que tipo de investimento? Perguntou Almerinda, testando até onde eles iriam com as mentiras. Ah, negócios chatos, dona Almerinda. A senhora não se preocupe com essas coisas. Wagner respondeu com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Almerinda assentiu em silêncio, fingindo aceitar a resposta evasiva. Durante toda a sua vida, havia sido uma mulher observadora, capaz de ler as pessoas com precisão. Era assim que havia ajudado Mário a construir o patrimônio familiar, identificando bons e maus parceiros de negócio. Como não havia percebido antes o que Wagner realmente era? Onde estão os meninos? Perguntou ela, referindo-se aos netos Kevin e Kelvin. No quarto, mexendo nos celulares como sempre, respondeu Rosana com um suspiro. Você sabe como é essa geração, né, mãe? Só vivem grudados nessas tecnologias. Era verdade que os gêmeos de 15 anos haviam se tornado mais distantes desde que entraram na adolescência, mas Almerinda sempre atribuíra isso à fase natural de crescimento. Agora se questionava se havia algo mais por trás dessa mudança de comportamento. Será que eles também sabiam dos planos dos pais? Vou subir para dar boa noite para eles, disse ela, levantando-se da cadeira. Deixa eles, mãe.
Estão estudando, Rosana disse rapidamente, mas Almerinda já estava a caminho da escada. No primeiro andar, parou diante do quarto dos netos e bateu delicadamente na porta. Ouviu um "pode entrar" abafado e girou a maçaneta. Kevin e Kelvin estavam cada um em sua cama, realmente mexendo nos celulares como a mãe havia dito. "Oi, vovó", disseram quase em uníssono, sem levantar os olhos das telas. "Oi, meus amores. Como foi a escola hoje?" perguntou ela, sentando-se na cadeira do quarto. "Foi", respondeu Kevin, o mais velho dos dois, por exatos 7 minutos. "Normal", completou Kelvin, igualmente lacônico. Almerinda os observou por alguns momentos. Eram meninos bonitos, parecidos com Rosana quando era criança, mas havia algo na postura deles que a incomodava. Uma frieza que não existia anos atrás, quando ainda eram pequenos e corriam para seus braços sempre que ela chegava de visita. "Vocês sabem que a vovó ama vocês, né?" disse ela de repente, sentindo necessidade de reforçar o vínculo que parecia estar se perdendo. Os dois finalmente olharam para ela e, por um momento, Almerinda viu algo nos olhos deles que não soube identificar. Era constrangimento? Culpa? Ou simplesmente o desconforto adolescente diante de demonstrações de afeto? "A gente sabe, vó", disse Kelvin, mas sua voz carecia da espontaneidade de antes. "Qualquer coisa que vocês precisem podem contar comigo. Sempre", insistiu ela. Kevin trocou um olhar rápido com o irmão antes de responder. "Tá bom, vó. Obrigado." Almerinda beijou a testa de cada um dos netos e saiu do quarto com o coração ainda mais pesado. Durante o trajeto até seu próprio quarto, no final do corredor, ela refletiu sobre todos os sinais que havia ignorado nos últimos meses. As vezes em que Rosana mudava de assunto quando ela mencionava as joias, o interesse repentino de Wagner em conhecer detalhes sobre seu patrimônio, a forma como os netos haviam se tornado mais distantes. Em seu quarto, ela trancou a porta e caminhou até o closet, onde um cofre discreto estava embutido na parede, escondido atrás de algumas roupas. Digitou a senha que apenas ela conhecia e contemplou sua coleção de joias. Cada peça brilhava sob a luz suave do quarto, mas para ela representavam muito mais do que pedras preciosas e metais nobres. Pegou o colar de pérolas e o segurou delicadamente. Podia quase ouvir a voz de sua bisavó contando as histórias sobre como aquelas pérolas haviam sido um presente de casamento no início do século XX, sobre como cada uma havia sido escolhida a dedo por seu bisavô em uma joalheria do centro de Blumenau. Quantas gerações de mulheres fortes haviam usado aquele colar em momentos importantes de suas vidas. Guardou as joias de volta no cofre e se preparou para dormir, mas sabia que o sono não viria facilmente. Sua mente fervilhava com planos e possibilidades. Dr. Osvaldo a ajudaria a proteger seu patrimônio legalmente, mas ela precisava ser mais inteligente do que apenas isso. Precisava ensinar à sua família uma lição que jamais esqueceriam. Enquanto se deitava na cama que havia compartilhado com Mário durante tantos anos felizes, Almerinda tomou uma decisão que mudaria tudo. Não seria mais a vítima silenciosa dos planos de Wagner e Rosana. Ela havia criado a filha para ser uma mulher honrada e trabalhadora, mas em algum momento pelo caminho, essa educação se perdeu. Talvez ainda houvesse tempo de corrigir os rumos. Do lado de fora, a noite de Blumenau estava silenciosa, com apenas o som suave do vento balançando as árvores do jardim. Mas dentro do coração de Almerinda Castelo Branco, uma tempestade estava se formando. Uma tempestade que sacudiria os alicerces daquela família e mostraria a todos que subestimar a sabedoria e a força de uma matriarca era um erro que custaria muito caro. A manhã chegou com o som familiar dos pássaros cantando no jardim. Mas Almerinda acordou com a sensação de que sua vida havia mudado completamente durante a noite. Às 7 horas em ponto, como era seu costume há décadas, ela desceu para preparar o café da manhã. Mas cada gesto habitual agora carregava um peso diferente. Observava cada movimento de Rosana e Wagner com olhos de quem acabara de descobrir que vivia com estranhos. Doutor Osvaldo Martins a recebeu pontualmente às 9 horas em seu escritório no centro de Blumenau. O homem de 60 anos,
cabelos grisalhos bem penteados e óculos de armação dourada, sempre transmitira confiança e seriedade. Havia sido amigo pessoal de Mário e cuidara de todos os assuntos legais da família desde então. Dona Almerinda, a senhora parece preocupada. O que aconteceu? Perguntou ele, indicando a poltrona de couro em frente à sua mesa de mogno. Doutor, Osvaldo, eu descobri algo ontem à noite que abalou completamente minha confiança na minha própria família, começou ela, mantendo a compostura apesar da dor que sentia. Minha filha e meu genro estão planejando roubar minhas joias. O advogado franziu a testa, colocando os óculos sobre a mesa. Em 15 anos de convivência, jamais havia visto Almerinda fazer acusações levianas. A senhora tem certeza disso? São acusações muito graves, disse ele. Mas o tom não era de descrença, apenas de cautela profissional. Almerinda contou detalhadamente a conversa que ouvira na noite anterior, não omitindo nenhum detalhe da frieza com que Wagner planejara substituir suas joias por bijuterias e da concordância de Rosana com o esquema. Dr. Osvaldo ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. Entendo, disse ele finalmente. Precisamos agir rapidamente para proteger seu patrimônio, mas de forma discreta. Se eles suspeitarem que a senhora descobriu os planos, podem acelerar a execução. Exatamente o que eu pensei. Preciso de sua ajuda para reorganizar meus bens de forma que fiquem completamente protegidos, respondeu Almerinda. Vamos começar transferindo suas joias para um cofre no banco, em uma agência onde eles não tenham acesso. Depois podemos revisar todos os documentos de propriedade e investimentos, sugeriu o advogado. 2 horas depois, Almerinda saía do escritório com um plano detalhado de proteção patrimonial. Durante o trajeto de volta para casa, parou na agência bancária e abriu uma conta individual em seu nome, transferindo a guarda de suas joias para um cofre particular. Era estranho como realizar essas ações práticas a ajudava a processar emocionalmente a traição que descobrira. Ao chegar em casa, encontrou Rosana arrumando a sala de estar. A filha sorriu ao vê-la, e por um momento Almerinda sentiu uma pontada de esperança de que tudo não passasse de um terrível mal-entendido. Mas então lembrou-se da frieza na voz de Rosana, quando concordara com o plano de Wagner. "Onde você foi, mãe? Saiu cedinho", perguntou Rosana, rearrumando as almofadas do sofá. "Fui ao médico fazer uns exames de rotina", mentiu Almerinda, testando como se sentia ao não ser completamente honesta com a filha. "Está tudo bem? Precisava me avisar, eu teria ido junto", disse Rosana, e sua preocupação parecia genuína. "Não era nada demais. Apenas aqueles exames chatos que o Dr. Fernando sempre pede", respondeu Almerinda, referindo-se ao geriatra que a acompanhava há anos. Durante o almoço, Wagner chegou do trabalho e se juntou a elas na mesa. Almerinda o observou discretamente, enquanto ele conversava sobre assuntos triviais. Como não havia percebido antes o cálculo frio por trás daqueles olhos? Como havia sido tão ingênua? "Dona Almerinda, a senhora não acha que devia vender algumas daquelas joias antigas? Fica tudo parado no cofre, sem servir para nada", disse Wagner de repente, quase engasgando Almerinda com o pedaço de frango que mastigava. "Por que eu venderia as joias da família?", perguntou ela, forçando a voz a soar casual. "Ah, sei lá, com o dinheiro a senhora poderia fazer uma viagem bonita ou reformar alguma coisa na casa. É só uma sugestão", Wagner respondeu. Mas Almerinda notou como Rosana ficou tensa na cadeira. "Nunca pensei nisso", disse ela, fingindo considerar a ideia. "São peças muito antigas com valor sentimental. Mas valor sentimental não paga a conta", insistiu Wagner com um sorriso que não disfarçava completamente sua ansiedade. "Verdade, mãe. E você quase nunca usa essas joias mesmo", Rosana acrescentou, evitando olhar diretamente para a mãe. Almerinda terminou o almoço em silêncio, processando como os dois estavam testando o terreno, preparando-a psicologicamente para aceitar a ideia de se desfazer das joias. Era uma manipulação sutil, mas agora ela conseguia enxergar claramente. Naquela tarde, enquanto Wagner trabalhava e Rosana saíra para fazer compras, Almerinda aproveitou para conversar com Dona Zilda, a empregada que conhecia todos os segredos e rotinas da casa. "Dona Zilda, posso te fazer uma pergunta delicada?",
disse ela enquanto tomavam café na cozinha. Claro, dona Almerinda. A senhora sabe que pode confiar em mim, respondeu a mulher de 50 e poucos anos, que trabalhava na família desde antes do nascimento dos gêmeos. Você tem notado algo estranho no comportamento da Rosana e do Wagner ultimamente? Dona Zilda hesitou por um momento, torcendo o pano de prato entre as mãos. Era evidente que havia algo que ela queria dizer, mas não sabia se devia. Bom, eles andam conversando muito baixo quando a senhora não está por perto. E semana passada eu vi o senhor Wagner mexendo nas suas coisas no escritório, admitiu ela finalmente. Mexendo como? Almerinda sentiu o coração acelerar. Ele estava olhando uns papéis na sua escrivaninha. Quando me viu, disse que estava procurando um documento que a Rosana tinha pedido, explicou Dona Zilda, claramente desconfortável por ter que contar aquilo. E você acreditou? Para falar a verdade, não. O jeito dele foi muito estranho, como se tivesse sido pego fazendo algo errado, confessou a empregada. Aquela confirmação fez o estômago de Almerinda revirar. Wagner não estava apenas planejando roubar suas joias, mas também investigando seus outros bens. A situação era ainda mais grave do que imaginara. Dona Zilda, preciso te pedir um favor. Se você notar qualquer coisa suspeita, pode me contar? Estou começando a desconfiar que há algo acontecendo que eu preciso saber, disse Almerinda. Claro, dona Almerinda. A senhora sempre foi muito boa para mim. Jamais deixaria alguém prejudicá-la, respondeu Dona Zilda com lealdade. À noite, durante o jantar, Kevin e Kelvin estavam mais falantes que nos últimos tempos. Contaram sobre a escola, os amigos, as atividades do fim de semana. Por alguns momentos, Almerinda se permitiu acreditar que talvez os netos não estivessem envolvidos nos planos dos pais. Vó, você tem muitas joias bonitas, né? Perguntou Kevin de repente, fazendo todos na mesa ficarem tensos. Por que pergunta isso, meu amor? Respondeu Almerinda, tentando manter o tom natural. Ah, sei lá. A mãe estava comentando com o pai que você tem umas joias muito valiosas, disse o menino inocentemente. Wagner e Rosana trocaram olhares rápidos e Almerinda percebeu que eles estavam usando os próprios filhos para sondar suas reações. Tenho algumas peças antigas da família, sim. São herança da minha mãe e da minha avó, explicou ela. Deve valer muito dinheiro, comentou Kelvin. E havia algo na forma como disse isso que incomodou Almerinda profundamente. O valor não está no dinheiro, mas na história que cada peça carrega, disse ela olhando diretamente para Rosana. São memórias de família que não podem ser substituídas. Claro, mãe. É só curiosidade de adolescente, Rosana disse rapidamente, mudando de assunto. Mais tarde, quando todos se recolheram para seus quartos, Almerinda ficou acordada até tarde, planejando seus próximos passos. Precisava ser muito cuidadosa para não despertar suspeitas enquanto reorganizava suas defesas. A conversa da manhã com o Dr. Osvaldo havia lhe dado segurança jurídica, mas ela sabia que a batalha seria também psicológica. Durante a madrugada, ouviu ruídos vindos do andar de baixo. Levantou-se silenciosamente e caminhou até o topo da escada, de onde podia ver parte da sala de estar. Wagner estava lá, vasculhando os móveis com uma lanterna pequena. Parecia procurar algo específico, abrindo gavetas e armários com movimentos calculados. Almerinda segurou a respiração, observando o genro violar a privacidade de sua casa como se fosse um ladrão comum. Wagner mexeu na escrivaninha onde ela guardava alguns documentos menos importantes. Folheou papéis, fotografou alguns com o celular. O desrespeito era tão flagrante que ela teve que se apoiar no corrimão para não descer imediatamente e confrontá-lo. Após cerca de 20 minutos, Wagner voltou para o quarto, deixando tudo aparentemente como estava. Mas Almerinda sabia que ele havia violado sua confiança de forma irreparável. Qualquer dúvida que ainda pudesse ter sobre as intenções dele havia desaparecido completamente. Na manhã seguinte, ela telefonou novamente para Dr. Osvaldo e marcou uma segunda reunião. Tinha muito mais informações para compartilhar, e a urgência de proteger seus bens havia aumentado consideravelmente. Dr. Osvaldo, a situação é pior do que eu imaginava, disse ela assim que se sentou na poltrona do escritório.
Ontem à noite peguei meu genro vasculhando meus documentos. Isso é violação de propriedade privada, respondeu o advogado fazendo anotações. Precisamos acelerar o processo de proteção. Vou preparar uma procuração limitada para que a senhora possa tomar decisões sem necessidade de comunicar à família. Existe alguma forma de descobrir se eles já tentaram usar meu nome para alguma coisa? Perguntou Almerinda. Vou solicitar um relatório completo dos órgãos de proteção ao crédito. Se alguém tentou abrir contas ou fazer empréstimos em seu nome, descobriremos, garantiu o Dr. Osvaldo. E as joias? Elas estão seguras no banco? Completamente seguras. Apenas a senhora tem acesso e o banco tem as melhores medidas de segurança da região, confirmou o advogado. Almerinda deixou o escritório sentindo-se mais protegida, mas também mais triste. A cada medida de segurança que tomava, a realidade da traição de sua família se tornava mais concreta. Eram precauções que jamais imaginou precisar tomar contra a própria filha e genro. Durante o trajeto para casa, decidiu fazer uma parada que não fazia há meses. Entrou na igreja onde havia se casado com Mário 45 anos antes, onde Rosana fora batizada, onde sempre recorrera nos momentos mais difíceis de sua vida. Padre Geraldo, um homem bondoso de 70 anos que conhecia a família há décadas, estava organizando as flores do altar quando ela entrou. Almerinda, que alegria vê-la aqui, disse ele caminhando ao encontro dela. Fazia tempo que não vinha para a missa. Oi, padre, preciso conversar com o senhor se tiver um tempinho, disse ela, e algo em sua voz fez o padre parar imediatamente o que estava fazendo. Claro, minha filha, vamos sentar nos bancos da frente. Almerinda contou ao padre sua descoberta, a traição da família, a dor de perceber que as pessoas que mais amava eram capazes de prejudicá-la. Padre Geraldo ouvia com a paciência de quem havia consolado muitas almas ao longo dos anos. Sabe, Almerinda, às vezes Deus permite que situações difíceis aconteçam para nos mostrar nossa própria força, disse ele quando ela terminou. Talvez seja a hora de você ensinar à sua família o valor do que tem. Mas como fazer isso sem destruir os relacionamentos para sempre? Perguntou ela. O amor verdadeiro, às vezes, exige que estabeleçamos limites. Proteger-se não é egoísmo, é autopreservação, respondeu o padre com sabedoria. Almerinda saiu da igreja com uma clareza que não tinha antes. Não se tratava de vingança, mas de justiça. Não se tratava de punir, mas de educar. Sua família havia perdido o rumo. E talvez fosse necessário um choque de realidade para que encontrassem o caminho de volta. Naquela noite, durante o jantar, ela anunciou casualmente: Acho que vou fazer aquela viagem que vocês sugeriram ontem. Viagem? Rosana pareceu confusa. Vocês disseram que eu devia vender algumas joias para fazer uma viagem bonita. Estou pensando em visitar a Europa, mentiu Almerinda, observando as reações. Wagner quase engasgou com o vinho. Que bom, dona Almerinda. A senhora merece se divertir um pouco. Vou começar a organizar os documentos e ver quais peças posso vender, disse ela, notando como os olhos de Wagner brilharam com possibilidades. Não precisa se precipitar, mãe. Pode pensar com calma, disse Rosana, mas sua voz carregava ansiedade. Já decidi, amanhã mesmo vou ao banco ver como funciona esse processo de venda de joias, anunciou Almerinda. Aquela mentira plantou uma semente de esperança nos corações gananciosos de Wagner e Rosana. Eles pensaram que ela estava facilitando o acesso às joias, mas, na verdade, Almerinda estava testando até onde eram capazes de ir em sua traição. E a resposta a essa pergunta definiria o rumo de toda a sua estratégia nos meses seguintes. 3 semanas haviam se passado desde a descoberta da traição, e Almerinda havia se tornado uma mestra da observação silenciosa. Cada gesto, cada palavra sussurrada, cada olhar trocado entre Rosana e Wagner era cuidadosamente catalogado em sua mente. Ela aprendera a arte de fingir fragilidade enquanto secretamente fortalecia suas defesas. A primeira pequena reviravolta veio durante a preparação para a festa junina anual da família, uma tradição que Almerinda mantinha há mais de 20 anos. Sempre fora ela quem preparava os quitutes tradicionais: pamonha doce com canela, curau cremoso, pé de moleque crocante
e a famosa cocada de sua avó, uma receita guardada a 7 chaves há gerações. Mãe, este ano que tal comprarmos os doces prontos? A senhora não precisa se cansar tanto, sugeriu Rosana enquanto faziam a lista de compras na cozinha. Mas eu adoro fazer essas receitas. É tradição da nossa família, respondeu Almerinda, percebendo algo estranho na pressa de Rosana para mudar os costumes. Eu sei, mas a senhora não está mais tão jovem, e os doces da confeitaria do centro são muito bons, insistiu Rosana. Desde quando você prefere doces de confeitaria aos da sua mãe? Perguntou Almerinda, estudando a filha. Wagner apareceu na cozinha naquele momento, como se tivesse estado ouvindo a conversa. Dona Almerinda, a Rosana tem razão. A senhora merece descansar um pouco. Não é questão de descanso. Gosto de fazer essas coisas, disse Almerinda firmemente. Tá bom, mãe. Faz do jeito que quiser. Rosana cedeu, mas havia irritação mal disfarçada em sua voz. No dia da festa, Almerinda preparou todos os doces tradicionais com a ajuda de Dona Zilda. A mesa ficou farta e colorida, exalando os aromas que despertavam memórias afetivas em todos os presentes. Os vizinhos e amigos elogiaram como sempre, pedindo as receitas e parabenizando a anfitriã pelos sabores únicos. Mas foi durante a festa que Almerinda presenciou algo que a chocou profundamente. Quando a vizinha Dona Benedita elogiou a cocada, Rosana respondeu: Obrigada, é uma receita especial que consegui numa confeitaria do centro. Tive que insistir muito para eles me passarem o segredo. Almerinda quase derrubou a jarra de suco que carregava. Sua própria filha estava se apropriando do crédito por uma receita de família, mentindo descaradamente para os vizinhos. Era como se estivesse apagando a contribuição da mãe, diminuindo sua importância na própria casa. Na verdade, é uma receita da minha avó, corrigiu Almerinda educadamente, mas com firmeza. Ah, sim, claro, mas eu que adaptei para ficar mais moderna, disse Rosana rapidamente, tentando manter a versão que havia contado. O constrangimento foi evidente, mas apenas Almerinda pareceu perceber o que realmente havia acontecido ali. Era mais uma peça de um quebra-cabeças que revelava como sua família estava sistematicamente desvalorizando sua presença e contribuições. 2 semanas após a festa, a segunda pequena reviravolta aconteceu. Almerinda notou que seu medalhão de família, uma peça delicada de ouro com as iniciais de sua avó, havia desaparecido misteriosamente de sua cômoda. Era uma joia de valor moderado, mas com um significado sentimental imenso. Rosana, você viu meu medalhão dourado? Aquele com as iniciais da vovó Celeste? Perguntou ela durante o café da manhã. Qual medalhão, mãe? Rosana respondeu sem levantar os olhos do jornal. O que sempre fico na minha cômoda dentro da caixinha de veludo azul, explicou Almerinda. Ah, esse. Não vi. Você tem certeza que não guardou em outro lugar? Disse Rosana com uma naturalidade que soou forçada. Tenho certeza. Sempre deixo no mesmo lugar, insistiu Almerinda. Mãe, às vezes a gente esquece onde põe as coisas. É normal na nossa idade, disse Rosana com um tom condescendente que fez Almerinda estremecer. Nossa idade? Tenho 67 anos, não 90, respondeu Almerinda com uma ponta de irritação. Eu sei, mãe, mas ultimamente você anda meio esquecida mesmo. Semana passada procurou os óculos que estavam na sua cabeça, disse Rosana, e Wagner riu baixinho da mesa. Aquela foi a primeira tentativa de gaslighting que Almerinda reconheceu claramente. Rosana estava tentando fazê-la questionar sua própria memória, preparando o terreno para futuras situações em que outras joias desaparecessem. Era uma manipulação psicológica cruel e calculada. Minha memória está perfeita, obrigada, disse Almerinda secamente. E quando encontrar meu medalhão, vou me lembrar exatamente de onde estava. Naquela tarde, enquanto Rosana saíra para fazer compras e Wagner estava trabalhando, Almerinda vasculhou toda a casa procurando o medalhão. Não encontrou a joia, mas descobriu algo igualmente revelador. Alguns de seus documentos pessoais estavam fora da ordem alfabética que sempre mantinha em sua pasta. Alguém havia mexido em seus papéis novamente. A terceira pequena reviravolta veio 3 semanas depois,
durante uma visita do casal de vizinhos mais próximos, seu Joaquim e Dona Conceição. Eles vinham jantar na casa da família Castelo Branco uma vez por mês há mais de 5 anos, e sempre fora uma ocasião especial para Almerinda. Dona Almerinda, que tal se a senhora descansasse hoje? Pode ficar vendo televisão no quarto enquanto a gente recebe os vizinhos, sugeriu Rosana enquanto arrumava a mesa. Descansar? Mas eles são meus amigos também. Por que eu ficaria no quarto? Perguntou Almerinda, confusa. É que a gente vai conversar sobre coisas chatas de trabalho e vizinhança. A senhora vai achar entediante, explicou Wagner. Desde quando vocês decidem o que eu acho entediante ou não? Retrucou Almerinda. Não é isso, mãe. É só que você parece cansada ultimamente. Achei que preferiria descansar, disse Rosana, mas evitava o olhar da mãe. Almerinda percebeu o que estava acontecendo. Eles queriam escondê-la dos vizinhos. Queriam que o jantar parecesse mais sofisticado, sem a presença da sogra idosa. Era como se ela fosse uma empregada sendo escondida dos patrões. Eu vou participar do jantar, disse ela firmemente. Esta é a minha casa. Claro que é, mãe. Desculpa se soou diferente. Rosana cedeu rapidamente, mas o dano estava feito. Durante o jantar, Almerinda observou como Rosana e Wagner se esforçavam para aparecer como os verdadeiros donos da casa. Falaram sobre suas plantas do jardim, seus móveis antigos, suas tradições familiares. Era como se ela fosse apenas uma hóspede de longa duração, não a verdadeira matriarca da família. A primeira reviravolta média aconteceu no final do 3º mês, quando o Dr. Osvaldo ligou com informações preocupantes. Dona Almerinda, preciso informá-la sobre algo grave, disse ele por telefone. Descobrimos que alguém tentou abrir uma conta bancária em seu nome na semana passada. O sangue de Almerinda gelou. Como assim? Uma pessoa se apresentou como sua procuradora legal no Banco Regional e tentou abrir uma conta corrente usando seus documentos. Por sorte, o gerente achou estranho e solicitou confirmação pessoal, que obviamente não veio, explicou o advogado. Eles sabem quem foi? Perguntou ela, embora já suspeitasse da resposta. A pessoa se identificou como Rosana Castelo Branco e apresentou uma procuração falsificada. As câmeras de segurança registraram tudo, confirmou o Dr. Osvaldo. Almerinda teve que se sentar. Rosana havia tentado usar seu nome para abrir uma conta bancária com documentos falsos. A traição havia tomado dimensões criminais. O que fazemos agora? Perguntou ela. Por enquanto, nada legal. Eles não conseguiram abrir a conta, então não houve crime consumado. Mas isso confirma nossas suspeitas sobre as intenções deles, explicou o advogado. E se tentarem de novo? Já alertei todos os bancos da região. Qualquer tentativa de usar seu nome será imediatamente comunicada a mim, garantiu o Dr. Osvaldo. Almerinda desligou o telefone com as mãos trêmulas. Sua filha havia cruzado uma linha que ela jamais imaginou ser possível. Não era mais apenas ganância, era crime. E Wagner estava obviamente envolvido, provavelmente como mentor da operação. Naquela noite, no jantar, ela observou Rosana com olhos completamente diferentes, como aquela mulher que havia carregado no ventre por 9 meses, criado com amor e dedicação, educado com valores sólidos, havia se tornado capaz de falsificar documentos para roubar a própria mãe. Como foi seu dia, mãe? Perguntou Rosana inocentemente. Normal. Fiz algumas coisas no centro, respondeu Almerinda, testando se Rosana mencionaria alguma coisa sobre bancos. Que coisas? Insistiu Rosana, e havia uma tensão quase imperceptível em sua voz. Conversei com o Dr. Osvaldo sobre uns investimentos, disse Almerinda, observando a reação da filha. Wagner e Rosana trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, mas Almerinda captou perfeitamente. Que tipo de investimentos? Perguntou Wagner. Coisas de aposentadoria. Vocês sabem como é chato, respondeu Almerinda evasivamente. A segunda reviravolta média veio 2 semanas depois, quando Dona Zilda trouxe informações ainda mais perturbadoras. Dona Almerinda, preciso contar uma coisa que vi ontem, disse a empregada enquanto arrumavam a cozinha juntas. O que foi, Dona Zilda?
Vi a Rosana no centro da cidade conversando com um homem numa joalheria. Eles estavam olhando umas joias, e o homem estava anotando alguma coisa num papel, contou ela. Que joalheria? Perguntou Almerinda, sentindo o coração acelerar. Há joias em relógios ali na rua 15 de novembro. Eles ficaram lá dentro uns 20 minutos, explicou Dona Zilda. Almerinda conhecia aquela joalheria. Era uma das mais respeitadas da cidade, especializada em peças antigas e avaliações. Rosana estava obviamente tentando avaliar joias, provavelmente comparando com as peças de sua mãe para encontrar imitações convincentes. A Rosana viu você? Perguntou Almerinda. Não, eu estava do outro lado da rua. Mas tenho certeza que era ela, confirmou Dona Zilda. Aquela informação confirmou os piores receios de Almerinda. O plano de Wagner e Rosana estava sendo executado metodicamente. Eles estavam pesquisando imitações, tentando abrir contas bancárias, preparando toda a logística necessária para roubar seu patrimônio. A terceira reviravolta média aconteceu quando Kevin chegou da escola, com uma pergunta que fez Almerinda perceber que os netos também estavam sendo envolvidos no esquema. Vó, onde você guarda a chave do seu cofre? Perguntou o menino casualmente, enquanto lanchava na cozinha. Por que quer saber isso? Respondeu Almerinda, tentando manter a voz natural. Ah, só curiosidade. O pai estava comentando que você tem um cofre cheio de tesouros, disse Kevin inocentemente. Seu pai disse isso? Almerinda sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Ele disse que você é tipo uma pirata antiga, com tesouros escondidos, riu Kevin, sem perceber o impacto de suas palavras. E o que mais ele disse sobre os tesouros da vovó? Perguntou Almerinda, controlando cuidadosamente o tom. Que um dia talvez a gente pudesse ver as joias antigas. Deve ser legal, né, vó? Disse Kevin. Wagner estava claramente usando os netos para sondar informações sobre o cofre. Era uma manipulação cruel que envolvia crianças, em um esquema criminoso contra a própria avó. As joias são muito antigas e delicadas, meu amor. Não é bom ficar mexendo nelas, disse Almerinda diplomaticamente. Tá bom, vó. Kevin concordou, mas ela sabia que a conversa seria reportada aos pais. Naquela noite, Almerinda ligou novamente para Dr. Osvaldo para relatar os novos desenvolvimentos. Doutor, eles estão pesquisando imitações de joias e usando meus netos para obter informações sobre meu cofre, disse ela. Está na hora de tomarmos medidas mais drásticas, respondeu o advogado. Vou preparar uma documentação que torne qualquer acesso aos seus bens completamente impossível, sem sua presença física e autorização por escrito. E se eles descobrirem que sei de tudo? Então precisaremos estar preparados para a possibilidade de você ter que sair dessa casa, disse Dr. Osvaldo seriamente. Sair da minha própria casa? Almerinda se assustou. Se necessário, temporariamente, até que a situação se resolva. Mas esperemos que não cheguemos a esse ponto, disse o advogado. Almerinda desligou o telefone, percebendo que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. Não era mais uma questão de proteger suas joias, mas de proteger sua própria segurança e dignidade. Rosana e Wagner haviam demonstrado que eram capazes de ir muito além do que ela jamais imaginara possível. Durante os próximos dias, ela começou a fazer planos secretos. Pesquisou pousadas e hotéis na região, conversou discretamente com o Dr. Osvaldo sobre a possibilidade de viver independentemente, organizou mentalmente quais pertences pessoais eram realmente importantes para ela. A quarta reviravolta média veio quando ela descobriu entre os papéis de Rosana deixados sobre a mesa da sala panfletos de casas de repouso da região. Não eram apenas panfletos informativos, mas formulários de pré-inscrição parcialmente preenchidos com os dados de Almerinda. Aquela descoberta foi como um soco no estômago. Eles não estavam apenas planejando roubar suas joias, mas também se livrar dela permanentemente. As casas de repouso eram instituições respeitáveis, mas a ideia de ser internada contra sua vontade, especialmente por uma filha que só queria se apropriar de seus bens, era aterrorizante. Almerinda fotografou discretamente os panfletos com seu celular e os deixou exatamente como os havia encontrado. Agora tinha provas documentais das intenções de sua família.
Dr. Osvaldo precisaria ver aquilo imediatamente. Naquela noite, enquanto toda a família dormia, ela permaneceu acordada no quarto, olhando pelas janelas as luzes da cidade de Blumenau. 45 anos antes, havia chegado àquela cidade como uma jovem esposa, cheia de sonhos e esperanças para o futuro. Construíra uma família, um patrimônio, uma vida respeitável. Agora, aos 67 anos, descobria que tudo aquilo estava sendo ameaçado pelas pessoas que mais amava. Mas uma determinação férrea estava crescendo em seu coração. Almerinda Castelo Branco não seria uma vítima silenciosa. Se sua família havia declarado guerra contra ela, então ela estava preparada para a batalha. E quando chegasse a hora, eles descobririam que subestimar a sabedoria e a força de uma matriarca havia sido o maior erro de suas vidas. O 6º mês após a descoberta da traição trouxe consigo uma série de eventos que transformariam definitivamente a dinâmica da Casa dos Castelo Branco. Almerinda havia se tornado uma mulher diferente, observadora como um falcão e estratégica como um general planejando uma campanha militar. Cada manhã acordava com a determinação renovada de proteger não apenas seus bens, mas sua dignidade. Dr. Osvaldo havia cumprido sua promessa de blindar legalmente todo o patrimônio de Almerinda. Agora qualquer movimentação financeira exigia não apenas sua presença física, mas também a confirmação de sua identidade através de biometria e senhas que apenas ela conhecia. Era uma fortaleza jurídica que levaria anos para ser contestada, mesmo se alguém tentasse questionar sua capacidade mental. Dona Almerinda recebeu uma ligação interessante hoje, disse Dr. Osvaldo durante uma de suas reuniões semanais. Parece que alguém contratou um investigador particular para pesquisar a senhora. Como assim? Almerinda sentiu uma onda de indignação. Um detetive me procurou perguntando sobre sua capacidade mental, seus hábitos, sua saúde. Disse que estava fazendo uma investigação a pedido de familiares preocupados, explicou o advogado. Familiares preocupados, repetiu Almerinda com amargura. Eles querem construir um caso para me declarar incompetente. Exatamente. Mas o investigador estava claramente desconfortável com o trabalho. Disse que a senhora parecia perfeitamente lúcida e independente nas vezes que a observou, disse Dr. Osvaldo. Eles me observaram? Aparentemente sim, mas isso pode trabalhar a nosso favor. Temos testemunhas imparciais da sua lucidez, explicou o advogado. Almerinda saiu daquele encontro com uma mistura de raiva e determinação. Rosana e Wagner haviam ultrapassado todos os limites imagináveis. Não eram mais apenas ladrões planejando um furto, mas conspiradores tentando destruir sua reputação e credibilidade. Naquela tarde, decidiu tomar uma atitude que vinha contemplando há semanas. Entrou discretamente na Imobiliária Central, uma empresa respeitável no centro da cidade, e começou a pesquisar opções de moradia independente. Tenho interesse em alugar uma casa pequena, mas confortável, disse ela ao corretor, um homem simpático de meia-idade. A senhora está procurando para si mesma? Perguntou ele, claramente surpreso por uma mulher de sua idade estar procurando moradia sozinha. Sim, quero um lugar tranquilo, mas não isolado. Prefiro algo próximo ao centro da cidade, explicou Almerinda. Tenho algumas opções que podem interessar. Há uma casa charmosa na rua Hermann Blumenau, perto da igreja. É pequena, mas muito bem localizada, sugeriu o corretor. Durante as próximas 2 horas, Almerinda visitou 3 propriedades. A casa na rua Hermann Blumenau a conquistou imediatamente. Era uma construção de 2 quartos no estilo alemão tradicional, com jardim pequeno, mas bem cuidado, cozinha funcional e uma sala aconchegante com lareira. O mais importante, ficava a apenas 10 minutos a pé da igreja, onde sempre ia às missas e do centro comercial. Quanto tempo a senhora precisaria? Perguntou o corretor. Inicialmente 6 meses, mas com possibilidade de renovação, respondeu ela. Posso preparar um contrato para a semana que vem? Pode, mas preciso de discrição absoluta. É uma decisão pessoal que ainda não compartilhei com minha família, disse Almerinda. Perfeitamente compreensível. Muitas pessoas precisam de privacidade em mudanças de vida.
assegurou o corretor. Ao voltar para casa, Almerinda sentia uma leveza que não experimentava há meses. Ter uma alternativa concreta, um plano B real, dava-lhe uma sensação de controle sobre sua própria vida. Não seria mais refém das circunstâncias. Durante o jantar, observou sua família com olhos renovados. Kevin e Kelvin conversavam sobre a escola, mas ela notou como evitavam olhá-la diretamente. Rosana e Wagner mantinham uma conversa superficial sobre o trabalho, mas havia uma tensão subjacente que não conseguiam esconder completamente. "Mãe, você anda muito quieta ultimamente. Está se sentindo bem?" perguntou Rosana, e havia algo na pergunta que soava mais como investigação do que preocupação genuína. "Estou ótima, obrigada. Apenas refletindo sobre algumas coisas", respondeu Almerinda. "Que tipo de coisas?" Wagner se intrometeu. "Coisas da vida, Wagner. Aos 67 anos a gente pensa muito sobre o futuro", disse ela diplomaticamente. "Futuro como?" insistiu Rosana. "Como onde quero passar meus últimos anos? Que tipo de vida quero ter, essas coisas?" respondeu Almerinda, observando as reações. Ela notou como Wagner e Rosana trocaram um olhar significativo. Provavelmente interpretaram sua resposta como um sinal de que estava considerando uma casa de repouso voluntariamente. "Você sabe que pode contar conosco para qualquer coisa, né, mãe?" disse Rosana, e pela primeira vez em meses havia uma nota de carinho genuíno em sua voz. Por um momento, Almerinda sentiu uma pontada de esperança. Talvez ainda houvesse tempo para reverter aquela situação. Talvez sua família pudesse voltar a ser o que era antes. "Eu sei, filha", respondeu ela suavemente. Mas 3 dias depois, essa esperança foi destruída pela primeira grande reviravolta. Almerinda havia saído para fazer compras no supermercado quando decidiu voltar mais cedo, porque havia esquecido a lista. Ao entrar silenciosamente pela porta dos fundos, ouviu vozes vindas da sala de estar. Não eram apenas Rosana e Wagner conversando, mas várias pessoas. Aproximou-se cuidadosamente do corredor e reconheceu outras vozes, um homem com sotaque diferente e uma mulher com voz profissional. Conseguiu ouvir fragmentos da conversa que fizeram seu sangue gelar. "As joias estão no cofre do quarto dela. Conseguimos as medidas e características de todas as peças", estava dizendo o homem desconhecido. "E quanto tempo precisam para fazer as imitações?" perguntou Wagner. 2 semanas no máximo. O trabalho é delicado, mas temos os melhores profissionais. Ninguém vai perceber a diferença visualmente", respondeu o homem. "E se ela quiser levar alguma peça para avaliar em outro lugar?" perguntou Rosana. "Aí vocês dizem que ela está confundindo as coisas, que são bijuterias antigas que ela comprou há anos. Com a idade, ela vai duvidar da própria memória", respondeu a mulher. "Perfeito. E quanto aos documentos?" Wagner perguntou. "Já temos as assinaturas padronizadas. Quando ela estiver na instituição, vamos ter procuração completa para administrar todos os bens", disse a mulher. Almerinda teve que se apoiar na parede para não cair. Eles não estavam apenas planejando roubar suas joias, mas também falsificar documentos para obter procuração de todos os seus bens. E falavam sobre uma instituição como se já tivessem decidido interná-la em uma casa de repouso. "Mas e se ela resistir a ir para a casa de repouso?" perguntou Rosana. "Por isso contratamos o psicólogo. Dr. Renato vai atestar que ela tem demência senil e precisa de cuidados especializados. Com o laudo médico, vocês podem interná-la compulsoriamente", explicou a mulher. "Um psicólogo corrupto", concluiu Almerinda mentalmente, sentindo náuseas. "E os meninos? Eles vão ficar chateados se a vovó simplesmente desaparecer", disse Rosana, e era a primeira vez que demonstrava alguma preocupação com os sentimentos dos filhos. "Vamos dizer que ela escolheu ir para um lugar onde será mais feliz. Crianças se adaptam rapidamente", disse Wagner com frieza. "E se algum dia eles quiserem visitá-la?" insistiu Rosana. "Rosana, sua mãe tem mais de 60 anos. Estatisticamente, quanto tempo ela ainda tem? Alguns anos no máximo. Depois disso, vocês terão uma fortuna considerável e os meninos estarão na faculdade", disse a mulher com crueldade clínica. Almerinda teve que cobrir a boca para não gritar de indignação.
Eles estavam contando com sua morte para justificar o roubo de seu patrimônio. Eram mais do que ladrões. Eram abutres esperando sua presa morrer. Quando começamos? Perguntou Wagner. Na próxima semana, Dr. Renato vai fazer uma visita social, fingindo ser um psicólogo indicado por um amigo. Vai conversar com ela informalmente e depois elaborar o laudo, explicou a mulher. E as joias? Perguntou Rosana. Assim que tivermos as imitações prontas, fazemos a troca numa manhã quando ela sair. Vocês me avisam quando ela não estiver em casa, disse o homem. E se ela perceber a troca? Rosana insistiu. Aí começamos a campanha psicológica. Dizemos que ela está confusa, que sempre foram bijuterias, que a memória dela está falhando. Em 2 semanas, ela vai estar duvidando da própria sanidade, explicou a mulher com conhecimento de causa. Almerinda ouvira o suficiente. Subiu silenciosamente para seu quarto e trancou a porta. Precisava sair daquela casa imediatamente. Não apenas suas joias e seu patrimônio estavam em risco, mas sua própria liberdade. Com as mãos trêmulas, ligou para Dr. Osvaldo. Doutor, preciso executar nosso plano de emergência. Agora, disse ela assim que ele atendeu. O que aconteceu? Dr. Osvaldo percebeu o desespero em sua voz. Eles estão planejando me internar compulsoriamente baseado em um laudo psicológico falso. Têm falsários preparando imitações das minhas joias e vão forjar documentos para ter procuração dos meus bens, disse ela rapidamente. Meu Deus, Almerinda, isso é um esquema criminoso elaborado. Onde a senhora está agora? Em casa, no meu quarto. Eles pensam que saí para fazer compras, explicou ela. A senhora precisa sair daí hoje mesmo. Vou buscar a senhora em 2 horas, disse Dr. Osvaldo. Não, é muito arriscado. Se me virem saindo com o senhor, vão suspeitar. Já tenho um plano, disse Almerinda, pensando na casa que havia visto na imobiliária. Que plano? Vou sair como se fosse fazer uma viagem curta. Leva algumas coisas essenciais e um pretexto convincente, explicou ela. Para onde vai? É melhor o senhor não saber por enquanto. Vou entrar em contato amanhã de manhã para combinarmos os próximos passos, disse Almerinda. Certo, mas seja muito cuidadosa. Essas pessoas são mais perigosas do que imaginávamos, alertou o advogado. Almerinda passou o resto da tarde organizando discretamente algumas roupas e documentos essenciais. Não podia levar muito sem despertar suspeitas, mas precisava do básico para alguns dias. Quando a família se reuniu para o jantar, ela anunciou casualmente. Vou passar alguns dias na casa da minha prima Eulália em Pomerode. Faz tempo que não nos vemos. Que prima, mãe? Você não falou de nenhuma prima ultimamente, disse Rosana, claramente surpresa. Eulália, filha da tia Matilde, ligou hoje convidando para passar uns dias lá. Mentiu Almerinda com naturalidade. Por que não mencionou isso antes? Perguntou Wagner. Porque acabei de decidir aceitar o convite. Acho que uns dias de mudança de ares vão me fazer bem, respondeu ela. Quanto tempo vai ficar? Rosana insistiu. Não sei ao certo, talvez 1 semana, talvez mais. Depende de como me sentir lá, disse Almerinda, mantendo a vagueza propositalmente. Mas, mãe, você não pode simplesmente desaparecer sem avisar direito, protestou Rosana. Não estou desaparecendo, estou visitando família. Há uma diferença, respondeu Almerinda com firmeza. Kevin e Kelvin pareciam confusos com a decisão repentina da avó, mas não fizeram comentários. Wagner mantinha uma expressão neutra, mas ela podia ver que ele estava incomodado com a alteração dos planos. Quando vai? Perguntou Rosana. Amanhã de manhã, respondeu Almerinda. Tão cedo assim? Nem tínhamos nos despedido direito, disse Kelvin, e havia um carinho genuíno em sua voz que tocou o coração de Almerinda. Não é uma despedida, meu amor. É apenas uma viagem. Vou voltar, disse ela, beijando a testa do neto. Mas no fundo de seu coração, Almerinda sabia que aquela era sim uma despedida. Não da família, mas da vida que conhecia, da casa onde havia sido feliz, da confiança que um dia tivera nas pessoas que mais amava. Quando voltasse para aquela casa, seria para uma batalha final que definiria não apenas o destino de seus bens, mas o futuro de toda a família Castelo Branco. A manhã de terça-feira amanheceu com uma garoa fina típica de Blumenau,
E Almerinda acordou às 6 da manhã com a determinação de uma mulher que estava prestes a reconstruir completamente sua vida. Havia dormido pouco, mas sentia-se mais alerta do que em meses. Hoje seria o dia em que deixaria de ser vítima para se tornar protagonista de sua própria história. Desceu para a cozinha e preparou café como sempre fazia, mas cada gesto carregava um significado especial. Era talvez a última vez que realizaria aquela rotina naquela casa. Rosana apareceu pouco depois, ainda de roupão, com uma expressão preocupada que Almerinda não conseguiu decifrar completamente. "Mãe, você tem certeza que quer fazer essa viagem? Parece tão repentino", disse Rosana, servindo-se de café. "Tenho certeza, filha. Às vezes precisamos de mudanças, mesmo pequenas", respondeu Almerinda, observando atentamente cada reação da filha. "Mas você nem falou dessa prima antes. Como vou entrar em contato se alguma coisa acontecer?", insistiu Rosana. "Se alguma emergência acontecer, ela me liga e eu volto imediatamente. Não vou para o outro lado do mundo, Rosana", disse Almerinda com uma paciência forçada. Wagner apareceu na cozinha naquele momento, já vestido para o trabalho. "Bom dia, dona Almerinda. Então hoje é o grande dia da viagem?" "É sim. Daqui a pouco o táxi chega", confirmou ela, notando como ele parecia mais relaxado do que esperava. "Que bom que a senhora vai se divertir um pouco. Merece esse descanso", disse Wagner, e havia algo na forma como falou que fez Almerinda suspeitar de que ele estava até feliz com sua ausência. Às 9 horas em ponto, um táxi parou em frente à casa. Almerinda havia ligado na noite anterior para um serviço de táxi discreto, pedindo para ir até a estação rodoviária. De lá, pegaria outro táxi até a casa que havia alugado secretamente. "Não vão me acompanhar até o táxi?", perguntou ela, testando o nível de interesse da família em sua partida. "Claro que sim, mãe", disse Rosana rapidamente, mas Almerinda notou que ela trocou um olhar rápido com Wagner. A despedida foi estranha. Kevin e Kelvin deram abraços rápidos, como se fosse apenas mais uma saída rotineira. Rosana abraçou a mãe um pouco mais demoradamente, mas havia algo mecânico no gesto. Wagner acenou da porta, mantendo a distância educada de sempre. "Cuida-se bem, mãe. Qualquer coisa liga", disse Rosana. "Vou ligar sim", prometeu Almerinda, sabendo que seria uma ligação muito diferente do que a filha imaginava. Durante o trajeto até a estação rodoviária, Almerinda olhou pela janela do táxi, observando a cidade onde havia vivido os últimos 20 anos. Não sabia quando voltaria para aquela casa, ou mesmo se voltaria. Mas sabia que quando o fizesse, seria em seus próprios termos. Na estação, trocou de táxi conforme planejado e se dirigiu à rua Hermann Blumenau. A casa que havia alugado estava exatamente como lembrava, pequena, aconchegante e completamente sua. O corretor a estava esperando com as chaves e os contratos já preparados. "A senhora fez uma excelente escolha", disse ele enquanto lhe entregava as chaves. "Esta casa tem uma energia muito boa." "É exatamente o que estou precisando", respondeu Almerinda, sentindo pela primeira vez em meses uma sensação de paz. Depois que o corretor partiu, ela ficou sozinha em sua nova moradia temporária. Era estranho como o silêncio parecia diferente quando não carregava a tensão das mentiras e traições. Ali, era um silêncio de possibilidades, não de ameaças. Às 2 da tarde, ligou para Dr. Osvaldo de seu novo endereço. "Doutor, consegui sair de casa sem problemas. Estou segura e pronta para a próxima fase", disse ela. "Graças a Deus. Onde está exatamente?", perguntou o advogado. "Aluguei uma casa aqui mesmo em Blumenau. Endereço completo: Rua Hermann Blumenau, 847. É temporário, mas me dá a independência que preciso", explicou ela. "Perfeito. Agora podemos trabalhar sem a pressão de eles estarem vigiando cada movimento seu", disse Dr. Osvaldo. "Preciso contar uma novidade preocupante." "O que aconteceu?" "1 hora depois que a senhora saiu de casa, recebi uma ligação de Wagner perguntando sobre seus bens. Disse que estava preocupado com sua estabilidade mental e queria saber se seria possível uma avaliação psiquiátrica", contou o advogado. "Eles não perderam tempo", disse Almerinda com amargura. "Respondi que seria necessária sua autorização expressa para qualquer avaliação
e que, legalmente, ela está em plenas condições de administrar seus bens, explicou o Dr. Osvaldo. Mas isso confirma que eles vão acelerar os planos. Deixe eles tentarem. Agora estou fora do alcance direto deles, disse Almerinda com determinação. Durante os primeiros dias em sua nova casa, Almerinda estabeleceu uma rotina completamente diferente. Acordava quando queria, tomava café na varanda observando o movimento da rua, lia os livros que havia trazido consigo. Pela primeira vez em meses, não precisava observar cada palavra, cada gesto, cada expressão facial de pessoas em quem não podia mais confiar. No quarto dia, recebeu a primeira ligação de Rosana. Mãe, finalmente consegui falar com você. Como está? Como é a casa da prima Eulália? Perguntou Rosana, e havia alívio em sua voz. Estou bem, filha. A casa é aconchegante e estou descansando bastante, respondeu Almerinda, tecnicamente não mentindo. Quando pensa em voltar? Ainda não sei. Estou me sentindo tão bem aqui que talvez fique mais tempo do que planejei, disse Almerinda, plantando uma semente de apreensão. Mais tempo como? Semanas, meses? Rosana insistiu. Não sei ainda, Rosana. Vou decidindo conforme os dias passam, respondeu Almerinda evasivamente. Mas, mãe, você não pode simplesmente ficar indefinidamente na casa de outras pessoas, protestou Rosana. Por que não? Se estou bem-vinda e me sinto feliz aqui, retrucou Almerinda. Houve um silêncio do outro lado da linha antes de Rosana responder. Bem, é que você faz falta aqui em casa. Falta? Almerinda quase riu da ironia. Que tipo de falta? Sua presença, mãe. A casa fica estranha sem você, disse Rosana, mas havia algo forçado na declaração. Que bom saber disso, disse Almerinda diplomaticamente. Vou ligar de novo em alguns dias. Depois de desligar, ela refletiu sobre a conversa. Era óbvio que Rosana e Wagner estavam preocupados, mas não necessariamente com seu bem-estar. Provavelmente estavam enfrentando dificuldades para executar seus planos, sem ela presente fisicamente. Uma semana após sua saída, Dr. Osvaldo trouxe informações perturbadoras durante uma visita à sua nova casa. Dona Almerinda, eles tentaram abrir seu cofre, disse ele assim que se sentou na poltrona da pequena sala. Como assim? Almerinda sentiu o coração acelerar. Recebi uma ligação do banco informando que alguém havia tentado acessar seu cofre particular, apresentando uma procuração falsificada, explicou o advogado. E conseguiram? Não. O gerente seguiu nossos protocolos de segurança e exigiu confirmação pessoal da senhora. Como não conseguiram entrar em contato, negaram o acesso, disse Dr. Osvaldo. Graças a Deus, suspirou Almerinda. Mas há mais. Eles também tentaram acessar suas contas bancárias, alegando emergência familiar, continuou o advogado. E aí? Mesma coisa. Negaram acesso, mas isso mostra o desespero deles. Estão tentando de tudo, explicou o Dr. Osvaldo. Almerinda se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim pequeno, mas bem cuidado de sua casa temporária. Era revoltante pensar que, enquanto ela estava ali tentando reconstruir sua paz, sua família estava tentando roubar tudo o que havia construído ao longo da vida. Dr. Osvaldo, chegou a hora de partirmos para a ofensiva, disse ela, virando-se para encará-lo. O que tem em mente? Quero que prepare documentos transferindo todos os meus bens para um fundo que beneficiará apenas meus netos, mas somente após completarem 25 anos e mediante trabalho comunitário comprovado, disse ela com determinação. Essa é uma medida drástica, observou o advogado. Medida drástica para uma situação drástica, respondeu Almerinda. Rosana e Wagner escolheram o caminho da traição e da ganância. Agora vão descobrir que isso tem consequências. E se eles tentarem contestar legalmente? Deixe tentarem. Tenho todas as gravações das conversas que ouvi, fotografias dos documentos que encontrei, testemunhas da tentativa de abrir contas falsas. Tenho provas suficientes para uma década de batalhas jurídicas, disse Almerinda. Muito bem. Vou preparar toda a documentação necessária, concordou o Dr. Osvaldo. Durante a segunda semana de sua nova vida, Almerinda recebeu uma segunda ligação de Rosana, desta vez muito mais insistente. Mãe, preciso que volte para casa.
Tem umas coisas importantes que precisamos resolver juntas, disse Rosana, e havia urgência em sua voz. Que tipo de coisas? Perguntou Almerinda. Coisas de família, documentos, decisões importantes, respondeu Rosana evasivamente. Que documentos? Que decisões? Almerinda insistiu. Ah, questões financeiras chatas. É mais fácil explicar pessoalmente, disse Rosana. Rosana, se há decisões financeiras a serem tomadas, posso lidar com elas diretamente com meu advogado ou com os bancos. Não preciso estar em casa para isso, disse Almerinda. Mas, mãe, algumas coisas precisam de sua assinatura presencial, insistiu Rosana. Que coisas? Almerinda sabia exatamente o que a filha queria, mas decidiu forçá-la a ser mais específica. Uns papéis do banco, uns investimentos que precisam ser revisados, disse Rosana claramente desconfortável. Já revisei todos os meus investimentos com o Dr. Osvaldo. Está tudo em ordem, respondeu Almerinda. Mas, mãe, você não pode simplesmente desaparecer e deixar tudo solto aqui, protestou Rosana. E pela primeira vez havia uma nota de desespero em sua voz. Não desapareci, Rosana. Estou visitando família. E quanto ao que está solto, você pode ser mais específica? Disse Almerinda, forçando a filha a mostrar suas cartas. Esqueça, mãe. Quando você quiser voltar para casa, me liga, disse Rosana bruscamente e desligou. Almerinda sorriu pela primeira vez em meses. A estratégia estava funcionando. Ao sair de casa, havia forçado Rosana e Wagner a mostrarem suas verdadeiras intenções de forma mais desesperada e, consequentemente, mais óbvia. Naquela noite, enquanto preparava um chá de camomila na cozinha de sua pequena casa, Almerinda refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas 2 semanas. Não estava mais vivendo em estado de alerta constante, não precisava fingir não saber de coisas que sabia, não tinha que sorrir para pessoas que planejavam sua ruína. Pela primeira vez, desde a descoberta da traição, conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos. E quando acordou na manhã seguinte, sabia exatamente qual seria seu próximo movimento. Era hora de voltar para casa, mas não como vítima. Voltaria como a matriarca que sempre havia sido, pronta para ensinar à sua família uma lição que jamais esqueceriam. Dr. Osvaldo havia preparado toda a documentação legal necessária. As joias estavam seguras no banco. Seu patrimônio estava blindado contra qualquer tentativa de apropriação. Agora era a hora da fase final. Confrontar diretamente aqueles que haviam traído sua confiança e mostrar-lhes que subestimar Almerinda Castelo Branco havia sido o maior erro de suas vidas. A terceira semana longe de casa trouxe para Almerinda uma clareza mental que ela não experimentava há meses. Sua pequena casa na rua Hermann Blumenau havia se tornado um refúgio onde podia planejar cuidadosamente cada movimento da batalha que estava por vir. Doutor Osvaldo visitava-a 2 vezes por semana, sempre trazendo novas informações sobre as tentativas desesperadas de Rosana e Wagner de acessar seus bens. Dona Almerinda, eles contrataram outro advogado, informou Dr. Osvaldo durante uma dessas visitas. Um tal Dr. Maurício Lins, conhecido por aceitar casos duvidosos desde que sejam bem pagos. E o que este Dr. Lins está tentando fazer? Perguntou Almerinda, servindo café na pequena mesa da varanda. Está questionando sua capacidade mental, alegando abandono de lar e tentando obter uma tutela provisória para administrar seus bens, explicou o advogado. Com base em quê? Alegam que a senhora desapareceu sem deixar endereço, que está agindo de forma irracional e que pode estar sendo vítima de golpistas, disse Dr. Osvaldo com indignação. Almerinda quase riu da ironia. Os verdadeiros golpistas me acusando de ser vítima de golpe. Que mundo é este? Mas não se preocupe. Tenho todas as provas de que a senhora está em plenas condições mentais, além de documentação completa de onde está e por que saiu de casa, assegurou o Dr. Osvaldo. E eles sabem onde estou? Oficialmente não, mas suspeito que estejam contratando detetives particulares para tentar localizá-la, disse o advogado. Almerinda refletiu sobre isso enquanto observava um casal de idosos caminhando tranquilamente pela rua. Era impressionante como Rosana e Wagner
estavam dispostos a gastar dinheiro para roubar dinheiro. A ganância havia cegado completamente qualquer senso de proporção que pudessem ter. Dr. Osvaldo, acho que está na hora de acelerar nossos planos. Eles estão ficando cada vez mais desesperados e pessoas desesperadas fazem coisas perigosas, disse ela. O que propõe? Vou voltar para casa na próxima semana, mas de forma completamente inesperada. Quero pegar todos eles desprevenidos e forçar uma confrontação definitiva, disse Almerinda com determinação. Tem certeza? Pode ser perigoso, alertou o advogado. Doutor, vivi 67 anos neste mundo. Criei uma filha, construí um patrimônio, sobrevivi à viuvez, enfrentei todas as adversidades que a vida pôs no meu caminho. Não vou me intimidar com uns ladrões de meia tigela, mesmo que sejam da minha própria família, disse ela com firmeza. Muito bem. Como quer que organizemos isso? Quero todos os documentos prontos, todas as provas organizadas e uma reunião familiar marcada para o dia seguinte ao meu retorno. É hora de colocar todas as cartas na mesa, explicou Almerinda. Durante os próximos dias, Almerinda organizou cuidadosamente seu retorno. Ligou para Rosana na quinta-feira à tarde, fingindo um tom de voz mais frágil do que realmente se sentia. Rosana, é mamãe, disse ela, injetando uma nota de cansaço na voz. Mãe, graças a Deus, estava tão preocupada. Como está? Respondeu Rosana, e havia alívio genuíno em sua voz. Estou cansada, filha. Acho que essa viagem foi mais difícil do que eu esperava, mentiu Almerinda. Quer voltar para casa? Posso ir buscá-la, ofereceu Rosana imediatamente. Quero sim. Sinto falta da minha casa, da minha cama, das minhas coisas, disse Almerinda, deixando transparecer uma vulnerabilidade que sabia que Rosana interpretaria como oportunidade. Ótimo. Quando quer que eu vá buscá-la? Amanhã de manhã, se possível. Estou me sentindo meio perdida aqui, disse Almerinda, interpretando perfeitamente o papel de idosa confusa. Claro, mãe. Vou aí às 9 da manhã. Manda o endereço direito da casa da sua prima, disse Rosana. Na verdade, filha, é melhor nos encontrarmos na rodoviária de Pomerode. É mais fácil para todos, sugeriu Almerinda. Tá bom, estarei lá às 10 horas, confirmou Rosana. Obrigada, filha. Você não imagina como estou ansiosa para voltar para casa, disse Almerinda. E havia uma verdade irônica nessa declaração. Na manhã de sexta-feira, Almerinda arrumou suas poucas coisas na casa que havia se tornado seu santuário temporário. Deixou uma carta para os proprietários agradecendo pela hospitalidade e garantindo que manteria o aluguel por mais um mês, caso precisasse retornar. O encontro na rodoviária foi emocionalmente complexo. Quando viu Rosana correndo ao seu encontro com lágrimas nos olhos, Almerinda sentiu uma pontada de dor no coração. Por um momento, conseguiu imaginar que aquelas lágrimas eram de saudade genuína, não de alívio por ter a vítima de volta ao alcance. Mãe, como senti sua falta, disse Rosana, abraçando-a com força. Eu também, filha, respondeu Almerinda, e não estava mentindo completamente. Sentia falta da filha que Rosana costumava ser, antes de ser corrompida pela ganância. Durante o trajeto de volta para Blumenau, Rosana fez perguntas sobre a viagem que Almerinda respondeu com detalhes vagos, mas convincentes. Havia estudado Pomerode o suficiente para inventar histórias plausíveis sobre sua estadia lá. E como está a casa? Vocês cuidaram bem de tudo? Perguntou Almerinda. Claro que sim, mãe. Está tudo exatamente como você deixou, mentiu Rosana. Que bom. Estava preocupada com meu jardim e minhas plantas, disse Almerinda. Seu Manuel cuidou de tudo. As plantas estão lindas, assegurou Rosana. Quando chegaram à casa, Almerinda fingiu o cansaço de uma viagem longa e subiu direto para seu quarto, dizendo que queria descansar um pouco. Na verdade, queria verificar se tinham mexido em suas coisas durante sua ausência. O que encontrou a deixou estarrecida e furiosa ao mesmo tempo. Seu cofre havia sido claramente violado. Não conseguiram abrir, mas havia arranhões na fechadura e marcas de ferramentas.
Suas gavetas estavam ligeiramente fora da organização meticulosa, que sempre mantinha. Alguns documentos estavam em ordem diferente da que havia deixado, mas o mais chocante foi encontrar embaixo de sua cama uma ampola de medicamento com rótulo de um psiquiatra que não conhecia. A prescrição estava em seu nome, mas ela jamais havia consultado aquele médico. Era claramente um medicamento para demência, datado de 2 semanas atrás. Almerinda fotografou a ampola com seu celular e a guardou cuidadosamente. Era prova de que tentaram medicá-la à força para justificar um diagnóstico falso de demência. A crueldade dessa descoberta a deixou tremendo de raiva. Desceu para o jantar fingindo normalidade, mas observando cada detalhe do comportamento de todos. Wagner estava mais solícito do que nunca. Kevin e Kelvin pareciam genuinamente felizes com seu retorno, e Rosana não conseguia disfarçar completamente um nervosismo subjacente. "Como foi a viagem, vó?" perguntou Kevin. "Trouxe alguma coisa para nós?" "Trouxe sim, meu amor. Uns docinhos típicos que deixei na cozinha", disse Almerinda, notando como Rosana ficou tensa com a menção de presentes. "Que legal! Posso ir pegar?" pediu Kelvin. "Claro, mas depois do jantar", disse Almerinda. Durante a refeição, Wagner fez várias perguntas sobre a saúde de Almerinda, disfarçando a investigação como preocupação familiar. "A senhora está se sentindo bem, dona Almerinda?" "Parece um pouco pálida", disse ele. "Só cansada da viagem, Wagner." "É normal", respondeu ela. "E como anda a memória? Às vezes viagens longas deixam a gente meio confusos", insistiu ele. "Minha memória está perfeita, obrigada. Lembro-me de cada detalhe da viagem", disse Almerinda, olhando diretamente para ele. "Claro, claro. É só que às vezes na nossa idade..." Wagner começou. "Wagner, eu tenho 67 anos, não 90. Parem de falar como se eu tivesse um pé na cova", interrompeu Almerinda com firmeza. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado por Kevin. "Vovó está certa, ela parece bem disposta para mim." Após o jantar, quando todos se recolheram, Almerinda ligou para Dr. Osvaldo de seu quarto. "Doutor, voltei para casa e descobri coisas que me deixaram estarrecida", disse ela em voz baixa. "O que descobriu?" "Tentaram abrir meu cofre, mexeram nos meus documentos e encontrei medicamentos psiquiátricos prescritos em meu nome por um médico que nunca consultei", relatou ela. "Isso é falsificação de receita médica e tentativa de medicação forçada. São crimes graves", disse Dr. Osvaldo. "Então está na hora de agir. Marca a reunião para amanhã de manhã. Quero toda a família presente, incluindo os meninos", disse Almerinda. "Tem certeza que quer incluir os netos?" "Tenho. Eles são maiores de 15 anos e precisam saber que tipo de pais têm. É hora de todos aprenderem que há consequências para as escolhas que fazemos na vida", disse Almerinda com determinação. "Muito bem. Marco para as 10 da manhã. Vou levar toda a documentação", confirmou o Dr. Osvaldo. "E doutor, traga também os papéis do fundo para os meninos. Se Rosana e Wagner querem tanto meu dinheiro, vão descobrir que perderam tudo por causa da ganância", disse Almerinda. Naquela noite, ela quase não conseguiu dormir. Não por medo ou ansiedade, mas por uma mistura de tristeza e determinação. Estava prestes a destruir definitivamente os laços familiares que um dia foram seu maior tesouro. Mas Rosana e Wagner haviam feito essa escolha por ela quando decidiram trair sua confiança. Na manhã seguinte acordou cedo e se arrumou com especial cuidado. Escolheu um vestido azul marinho elegante, colocou as pérolas que sua mãe lhe havia deixado e se penteou de forma impecável. Se ia para uma batalha, iria vestida como a matriarca que sempre havia sido. Durante o café da manhã, anunciou casualmente: "Dr. Osvaldo vem aqui às 10 horas para conversarmos sobre uns assuntos de família importantes. Preciso que todos estejam presentes." "Que assuntos?" perguntou Rosana, tentando manter o tom casual. "Assuntos que envolvem todos nós", respondeu Almerinda enigmaticamente. Wagner e Rosana trocaram olhares preocupados, mas não fizeram mais perguntas. Almerinda sabia que eles provavelmente pensaram que ela finalmente ia formalizar algum tipo de procuração ou transferência de bens. Não faziam ideia de que estavam prestes a enfrentar a tempestade de suas vidas.
Às 10 horas em ponto da manhã de sábado, Dr. Osvaldo tocou a campainha da casa dos Castelo Branco, carregando uma pasta de couro que continha não apenas documentos legais, mas o destino de toda uma família. Almerinda abriu a porta pessoalmente, um gesto simbólico que não passou despercebido por ninguém. Bom dia, Dr. Osvaldo. Entre, por favor. Estamos todos na sala aguardando, disse ela com uma solenidade que fez o advogado perceber que aquele seria um momento histórico. A família estava reunida na sala de estar como raramente acontecia. Rosana e Wagner, sentados juntos no sofá principal, visivelmente tensos, apesar de tentarem aparentar normalidade. Kevin e Kelvin nas poltronas menores, curiosos, mas sem entender completamente por que haviam sido convocados para uma reunião com o advogado. Dona Zilda havia sido dispensada para o fim de semana, garantindo privacidade total para a conversa. Almerinda posicionou-se em pé diante da lareira, uma posição que naturalmente lhe dava autoridade na sala. Dr. Osvaldo sentou-se na poltrona que ela havia indicado, colocando a pasta sobre a mesa de centro, onde todos pudessem ver. Bem, começou Almerinda, observando cada rosto na sala. Vocês devem estar se perguntando por que pedi ao Dr. Osvaldo para vir aqui hoje e por que insisti que todos estivessem presentes. É sobre seus investimentos, mãe? Perguntou Rosana, tentando soar casual. Em parte, sim, mas é muito mais do que isso, respondeu Almerinda, caminhando lentamente pela sala. É sobre confiança, família, dignidade e as consequências das escolhas que fazemos na vida. Wagner mudou de posição no sofá, claramente desconfortável. Dona Almerinda, se tem alguma preocupação com alguma coisa que fizemos... Wagner, interrompeu Almerinda com firmeza. Durante toda esta conversa, peço que você permaneça em silêncio até que eu termine. Depois, terá a oportunidade de se explicar. O tom autoritário de Almerinda fez Wagner recuar imediatamente. Era a primeira vez que ela usava aquele tipo de comando com ele. Como eu estava dizendo, continuou Almerinda, esta reunião é sobre escolhas e consequências. Há 3 meses e meio descobri algo que mudou completamente minha percepção desta família e da minha posição nela. Kevin e Kelvin se entreolharam, percebendo que algo sério estava acontecendo. Rosana estava visivelmente pálida. Em uma terça-feira à noite, voltei mais cedo para a cozinha e ouvi uma conversa entre minha filha e meu genro que me cortou o coração como vidro, disse Almerinda, sua voz carregada de emoção controlada. Rosana engasgou ligeiramente, mas não disse nada. Ouvi vocês planejarem roubar minhas joias, substituindo-as por bijuterias para que eu não percebesse, continuou Almerinda, observando as reações. Ouvi Wagner explicar como seria fácil enganar uma velha confusa como eu. Mãe, Rosana tentou falar, mas Almerinda levantou a mão. Eu disse para ficarem em silêncio até eu terminar. Dr. Osvaldo, por favor, mostre a eles a primeira pasta. Dr. Osvaldo abriu a pasta e retirou várias fotografias. Estas são fotos das tentativas de acesso ao cofre da dona Almerinda no banco, registradas pelas câmeras de segurança. A pessoa tentando abrir o cofre com documentos falsificados é claramente identificável como a senhora Rosana. As fotos circularam pela sala. Kevin e Kelvin olharam chocados para a mãe, que havia empalidecido completamente. A segunda pasta, doutor, pediu Almerinda. Aqui temos a gravação da conversa telefônica, onde o senhor Wagner tentou obter informações sobre a capacidade mental da dona Almerinda, claramente preparando o terreno para questionar sua competência legal, disse Dr. Osvaldo, colocando um pequeno gravador sobre a mesa. A voz de Wagner ecoou na sala, fria e calculista, perguntando sobre procedimentos para declarar alguém mentalmente incompetente. A expressão dos gêmeos mudou de confusão para horror. E esta, disse Almerinda, retirando a ampola de medicamento do bolso, é uma receita médica falsificada em meu nome para medicamentos psiquiátricos que encontrei embaixo da minha cama quando voltei da viagem. O silêncio na sala era ensurdecedor. Kevin e Kelvin olhavam para os pais como se os estivessem vendo pela primeira vez. Mas o que mais me machucou, continuou Almerinda, sua voz tremendo ligeiramente,
Foi descobrir que vocês planejavam me internar numa casa de repouso contra minha vontade para ter acesso total ao meu patrimônio. Dr. Osvaldo colocou sobre a mesa os panfletos de casas de repouso com os formulários parcialmente preenchidos. Vó, sussurrou Kelvin, com lágrimas nos olhos. Isso é verdade? Almerinda olhou para os netos com ternura. Infelizmente é, meu amor. Seus pais decidiram que eu era um obstáculo entre eles e meu dinheiro. Rosana finalmente explodiu. Mãe, você não entende. Nós estávamos com dificuldades financeiras. O Wagner perdeu o emprego, tínhamos dívidas. Então, por que não conversaram comigo? Perguntou Almerinda com dor. Vocês acham que eu deixaria minha família passar necessidade? Vocês acham que eu não ajudaria minha filha se soubesse que precisava? Nós achamos que a senhora não entenderia, murmurou Rosana. Não entenderia o quê? Que vocês precisavam de ajuda ou que queriam roubar de mim, retrucou Almerinda. Wagner finalmente falou, sua voz defensiva. Dona Almerinda, nunca tivemos a intenção de prejudicá-la. Nunca tiveram a intenção? Almerinda riu amargamente. Falsificar documentos, tentar medicar-me à força, planejar minha internação compulsória. O que vocês chamam isso, cuidado familiar? Vovó, disse Kevin com a voz embargada, nós não sabíamos de nada disso. Eu sei, meus amores, e é por isso que vocês estão aqui. Precisam entender que tipo de pessoas seus pais se tornaram, para que nunca sigam o mesmo caminho, disse Almerinda. Dr. Osvaldo limpou a garganta. Se me permite, dona Almerinda, gostaria de informar a família sobre as medidas legais tomadas. Por favor, doutor. Em primeiro lugar, todo o patrimônio da dona Almerinda está agora legalmente blindado. Qualquer tentativa de acesso por terceiros, mesmo familiares, resultará em processo criminal imediato, disse o advogado. Em segundo lugar, as tentativas de falsificação de documentos e prescrições médicas já foram comunicadas às autoridades competentes. Por ora não houve formalização de denúncia criminal, mas toda a documentação está preservada. Rosana começou a chorar. Mãe, nós cometemos erros terríveis, mas... Não, Rosana, interrompeu Almerinda. Vocês não cometeram erros. Erroneamente erros são quando você esquece de apagar uma luz ou perde uma chave. Vocês tomaram decisões deliberadas e cruéis. E em terceiro lugar, continuou Dr. Osvaldo, o testamento da dona Almerinda foi alterado. Todos os bens estão agora em um fundo que beneficiará exclusivamente Kevin e Kelvin, mas apenas após completarem 25 anos e mediante comprovação de 2 anos de trabalho comunitário. O que isso significa? Perguntou Wagner, visivelmente abalado. Significa que vocês perderam qualquer direito ao meu patrimônio, disse Almerinda claramente. Significa que a ganância de vocês custou exatamente aquilo que tanto desejavam. E nós, vó? Perguntou Kelvin timidamente. Vocês, meus amores, terão a oportunidade de se tornarem pessoas melhores que seus pais. O dinheiro estará lá quando vocês forem maduros o suficiente para usá-lo com sabedoria e humildade, explicou Almerinda. A sala permaneceu em silêncio por vários minutos. O peso das revelações e das consequências estava sendo processado por todos. Finalmente, Rosana falou através das lágrimas. Mãe, como podemos consertar isso? Almerinda olhou para a filha com uma mistura de tristeza e compaixão. Rosana, algumas coisas não podem ser consertadas. A confiança, quando quebrada desta forma, não pode ser simplesmente colada de volta. Mas somos família, disse Rosana desesperadamente. Família não é apenas sangue, respondeu Almerinda. Família é respeito, é amor, é proteção mútua. Vocês escolheram me ver como inimiga, como obstáculo. Agora terão que viver com as consequências dessa escolha. Dona Almerinda, disse Wagner pela primeira vez com humildade genuína, eu não sei o que dizer. Nos perdemos pelo caminho. Vocês não se perderam, Wagner. Vocês escolheram um caminho. E todo caminho tem seu destino, respondeu Almerinda. Kevin se levantou e caminhou até a avó. Vó, eu quero que saiba que nunca concordei com nada disso. Eu nem sabia que estava acontecendo.
Eu sei, meu amor, disse Almerinda, abraçando o neto. É por isso que você e seu irmão ainda têm futuro nesta família. Kelvin também se aproximou. Vovó, nós podemos continuar morando aqui com você? Almerinda olhou para os dois meninos, depois para Rosana e Wagner. Essa é uma decisão que vocês terão que tomar em família. Mas saibam que, independente do que decidirem, sempre haverá lugar para vocês na minha vida. Dr. Osvaldo fechou sua pasta. Acredito que todos os pontos principais foram esclarecidos. Se houver necessidade de mais informações legais, estou à disposição. Obrigada, doutor, disse Almerinda. Acho que por hoje foi suficiente. Depois que Dr. Osvaldo saiu, a família permaneceu na sala, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O silêncio era carregado de arrependimento, vergonha e uma tristeza profunda pela destruição de laços que um dia foram sagrados. Mãe, disse Rosana finalmente, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas há alguma possibilidade de perdão? Almerinda olhou para a filha por um longo momento antes de responder. Rosana, perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Perdoar significa não deixar que o mal que nos fizeram destrua nosso próprio coração. Isso é um sim? Isso é um processo, respondeu Almerinda. Um processo muito longo que dependerá inteiramente das escolhas que vocês fizerem a partir de agora. Wagner se levantou lentamente. Dona Almerinda, nós vamos embora. Não podemos continuar vivendo aqui depois do que fizemos. Para onde irão? Perguntou Almerinda. Não sei ainda, mas encontraremos um jeito de reconstruir nossas vidas sem depender de ninguém, disse Wagner. E os meninos? Rosana olhou para os filhos, depois para a mãe. Se eles quiserem ficar aqui com você, talvez seja o melhor, pelo menos até que a gente se reorganize. Kevin e Kelvin se entreolharam, depois olharam para a avó. Podemos ficar, vó? Perguntou Kevin. Esta sempre foi a casa de vocês, respondeu Almerinda. E sempre será. Naquela tarde, enquanto Rosana e Wagner arrumavam suas coisas para deixar a casa, Almerinda sentou-se na varanda, observando o jardim que seu Manuel mantinha com tanto carinho. Os últimos 3 meses e meio haviam sido os mais difíceis de sua vida, mas também haviam revelado uma força interior que ela não sabia possuir. Doutor, Osvaldo havia cumprido sua promessa de proteger legalmente todo o seu patrimônio. Suas joias estavam seguras, seus bens blindados, sua dignidade preservada. Mas o preço dessa vitória havia sido alto, a perda da confiança na família que construíra com tanto amor. Quando Rosana veio se despedir, carregando uma mala pequena e os olhos vermelhos de tanto chorar, Almerinda sentiu uma dor no peito que nenhuma vitória legal poderia curar. Mãe, eu sei que estraguei tudo, disse Rosana parada na porta. Vocês fizeram escolhas, Rosana. Agora precisam viver com elas e trabalhar para se tornarem pessoas melhores, respondeu Almerinda. Posso ligar às vezes? Para saber dos meninos? Pode. Eles são seus filhos e sempre serão bem-vindos aqui. E se um dia eu provar que mudei de verdade? Almerinda olhou para a filha que havia criado com tanto amor e cuidado. Se um dia você provar que mudou de verdade, Rosana, talvez possamos conversar sobre reconstruir nossa relação. Mas será um caminho muito longo. Eu entendo, disse Rosana, beijando rapidamente a testa da mãe antes de sair. Wagner parou apenas para dizer: Dona Almerinda, um dia talvez eu entenda como fui capaz de fazer o que fiz. Por enquanto só posso dizer que sinto muito. Wagner, espero que vocês encontrem um caminho melhor para suas vidas, respondeu Almerinda com sinceridade. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Almerinda jantou em sua própria mesa, sem precisar vigiar cada palavra, cada gesto, cada expressão. Kevin e Kelvin ainda estavam chocados com as revelações do dia, mas havia uma leveza no ar que não existia há muito tempo. Vovó, disse Kelvin enquanto ela servia a sobremesa, você vai ficar bem sozinha conosco? Meu amor, respondeu Almerinda, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses. Eu nunca estive sozinha. Sempre tive vocês, sempre tive pessoas que realmente me amam. O que eu perdi foram pessoas que fingiam me amar, mas só queriam meu dinheiro. Nós te amamos de verdade,
disse Kevin com seriedade. Eu sei, respondeu Almerinda. E é por isso que, apesar de toda essa dor, eu ainda acredito no poder do amor verdadeiro. Enquanto ajudava os netos com os deveres de casa naquela noite, Almerinda refletiu sobre a jornada que havia percorrido. Havia começado como vítima de uma traição familiar e terminado como uma mulher empoderada, que havia protegido sua dignidade e seu patrimônio. Mais importante ainda, havia conseguido preservar o futuro dos netos, ensinando-lhes uma lição valiosa sobre integridade e consequências. A batalha estava vencida, mas a guerra pela reconstrução da família estava apenas começando. 6 meses se passaram desde a reunião que mudou para sempre o destino da família Castelo Branco. O outono havia chegado a Blumenau, trazendo consigo uma atmosfera de renovação que espelhava perfeitamente a nova vida de Almerinda. Aos 68 anos, ela havia descoberto uma versão de si mesma que não conhecia, forte, independente e completamente dona de seu próprio destino. A casa na Rua das Palmeiras havia recuperado sua atmosfera de lar acolhedor, mas agora com uma dinâmica completamente diferente. Kevin e Kelvin, agora com 16 anos, haviam se tornado não apenas seus netos, mas seus verdadeiros companheiros. Sob a orientação amorosa mais firme da avó, os 2 adolescentes floresciam de uma forma que surpreendeu até mesmo a eles próprios. Vovó, terminei o relatório sobre o projeto comunitário na creche, anunciou Kevin, entrando na cozinha onde Almerinda preparava seu famoso bolo de fubá para o chá da tarde. Que maravilha, meu amor! Como se sentiu ajudando as crianças com os deveres? Perguntou ela, sorrindo ao ver o brilho no olho do neto. Foi incrível. A professora disse que faço uma diferença real na vida delas, respondeu Kevin, e havia uma maturidade em sua voz que não existia 6 meses atrás. E você, Kelvin, como foi o dia no asilo? Perguntou Almerinda quando o outro neto chegou da escola. Os idosos adoraram quando toquei violão para eles. Seu Miguel até chorou quando cantei aquela música antiga que você me ensinou, disse Kelvin radiante. Almerinda observava com orgulho como os 2 meninos haviam abraçado o trabalho voluntário que ela havia proposto. Não era obrigatório, segundo o testamento, até completarem 25 anos. Mas eles haviam escolhido começar cedo. Era como se quisessem provar para si mesmos e para ela que eram diferentes dos pais. Doutor, Osvaldo ligou hoje, disse Almerinda enquanto servia o bolo ainda morno. Rosana e Wagner tentaram contestar o testamento mais uma vez. E aí? Perguntou Kevin, já sabendo a resposta. O juiz negou o pedido novamente. Disse que não há base legal para questionar minha capacidade mental ou minha decisão de distribuir meus bens como quiser, explicou Almerinda. É a 5ª tentativa deles em 6 meses. Eles não desistem, né? Comentou Kelvin com uma mistura de tristeza e irritação. A ganância é persistente, meu amor, mas também é autodestrutiva, disse Almerinda sabiamente. Durante esses 6 meses, a vida de Rosana e Wagner havia se tornado um reflexo perfeito das escolhas que haviam feito. Sem o apoio financeiro da família e com a reputação manchada pelos rumores sobre o que haviam tentado fazer com Almerinda, eles lutavam para reconstruir suas vidas. Wagner conseguira apenas trabalhos temporários, e Rosana havia voltado a trabalhar como vendedora em uma loja do centro, uma profissão que abandonara quando se casara. Eles alugavam um pequeno apartamento nos arredores da cidade, uma mudança drástica do conforto que desfrutavam na casa de Almerinda. Mas talvez a maior punição fosse a distância dos filhos, que haviam escolhido permanecer com a avó não por imposição, mas por preferência. Vovó, posso fazer uma pergunta? Disse Kevin durante o chá da tarde. Claro, meu amor. Você sente falta deles? Da minha mãe e do meu pai? Perguntou com cautela. Almerinda colocou a xícara de porcelana sobre o pires e refletiu por um momento. Era uma pergunta que ela se fazia todos os dias. Sinto falta da filha que criei, do genro que achei que conhecia, respondeu ela honestamente. Mas não sinto falta das pessoas que eles se tornaram. Sinto falta do que poderiam ter continuado sendo. Entendo, disse Kevin. Às vezes eu sinto raiva deles por terem estragado tudo. A raiva é natural, meu amor, mas não deixe ela consumir seu coração.
O que eles fizeram foi errado, mas carregar raiva só machuca quem sente, aconselhou Almerinda. Eles podem mudar um dia? Perguntou Kelvin esperançoso. Todos podem mudar se realmente quiserem. Mas mudança verdadeira requer humildade, trabalho árduo e tempo. Muito tempo, disse Almerinda. Naquele mesmo dia, à tarde, Dona Zilda trouxe notícias da cidade enquanto arrumava a casa. Dona Almerinda, encontrei a Rosana no supermercado hoje, disse ela, enquanto dobrava roupas na lavanderia. Como ela estava? Perguntou Almerinda, tentando manter o tom neutro. Magra, cansada, mas diferente. Menos arrogante do que antes, observou Dona Zilda. Perguntou sobre os meninos. E o que você disse? Disse que eles estão bem, estudando e ajudando a senhora. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do supermercado, contou Dona Zilda. Almerinda sentiu uma pontada no coração. Por mais que Rosana tivesse a ferido profundamente, ver a filha sofrendo ainda a afetava. Ela disse alguma coisa a mais? Perguntou. Disse que quer muito pedir desculpas para a senhora, mas que tem vergonha de aparecer aqui, revelou Dona Zilda. Talvez a vergonha seja o primeiro sinal de que está começando a entender a gravidade do que fez, observou Almerinda. 3 dias depois, Kevin chegou da escola com uma expressão preocupada. Vovó, a mãe estava me esperando na saída da escola hoje, disse ele, sentando-se na sala ao lado da avó. Almerinda sentiu o coração acelerar. E o que ela queria? Queria saber se nós estamos bem, se não precisamos de nada. Disse que está trabalhando muito para conseguir uma casa melhor para quando quisermos visitá-la, contou Kevin. E como você se sentiu vendo ela? Confuso, admitiu Kevin. Ela parecia pequena, frágil, não como eu lembrava. E você quer visitá-la? Perguntou Almerinda, preparando-se emocionalmente para qualquer resposta. Não sei. Talvez. Mas não agora. Ainda estou machucado com o que ela fez com você, disse Kevin com maturidade. Meu amor, não deixe minha dor interferir no seu relacionamento com seus pais. Eles erraram comigo, mas isso não apaga o fato de que são seus pais, disse Almerinda generosamente. Eu sei, vovó, mas preciso de tempo, disse Kevin. Uma semana depois, foi Kelvin que trouxe notícias. Vovó, o pai apareceu no asilo hoje. Estava visitando o avô de um amigo da escola, disse ele durante o jantar. E como foi? Perguntou Almerinda. Estranho. Ele me viu ajudando os idosos e ficou parado olhando. Depois veio falar comigo, contou Kelvin. O que ele disse? Disse que estava orgulhoso de me ver fazendo trabalho voluntário, que vocês dois me ensinaram bem, disse Kelvin se referindo à avó e ao avô falecido. E você o que respondeu? Disse obrigado e continuei trabalhando. Não sabia o que mais falar, admitiu Kelvin. Almerinda percebia que os netos estavam lidando com um conflito emocional complexo. Amavam os pais, mas estavam decepcionados com eles. Era natural e saudável que processassem esses sentimentos no próprio ritmo. O clímax emocional final chegou 2 semanas depois, durante a festa de 16 anos dos gêmeos. Almerinda havia organizado uma celebração na própria casa, convidando alguns amigos da escola e vizinhos próximos. Era uma festa simples, mas alegre, cheia do carinho genuíno que a casa havia recuperado. Quando a festa estava no auge, com os jovens dançando na sala e os adultos conversando na varanda, a campainha tocou. Almerinda foi atender pessoalmente e encontrou Rosana e Wagner na porta, carregando 2 presentes embrulhados. Mãe, disse Rosana com a voz embargada, sabemos que não temos direito de estar aqui, mas são nossos filhos. Não podíamos deixar o aniversário deles passar sem ao menos tentar entregar os presentes. Almerinda os observou por um longo momento. Rosana estava visivelmente mais magra, com roupas simples, mas limpas. Wagner parecia ter envelhecido anos em poucos meses, com cabelos grisalhos e uma humildade que ela nunca havia visto antes. Entrem, disse ela finalmente, mas comportem-se com respeito. Obrigada, mãe, sussurrou Rosana, e havia lágrimas em seus olhos. A entrada dos pais causou um silêncio momentâneo na festa. Kevin e Kelvin ficaram parados, visivelmente divididos entre a alegria de ver os pais
e a mágoa pelos eventos passados. Oi, mãe. Oi, pai, disse Kevin formalmente. Parabéns, meus filhos, disse Wagner com emoção. Vocês cresceram tanto. Trouxemos presentes, disse Rosana timidamente, estendendo os pacotes. Os gêmeos aceitaram os presentes e os abriram na frente de todos. Wagner havia comprado livros sobre trabalho voluntário e impacto social. Claramente havia pesquisado sobre as atividades dos filhos. Rosana trouxera álbuns de fotos da infância dos meninos que havia organizado cuidadosamente. Obrigado, disseram os dois, mas sem o entusiasmo típico de quem recebe presentes queridos. Podemos conversar um pouco? Pediu Rosana hesitante. Kevin e Kelvin olharam para Almerinda, que assentiu. Os quatro se dirigiram ao jardim, onde teriam privacidade. Almerinda observou da janela da cozinha a conversa que se desenrolava no jardim. Viu Rosana chorar, Wagner gesticular explicando algo, os meninos ouvindo com expressões sérias. Após cerca de 20 minutos, todos se abraçaram. Um abraço longo, mas ainda carregado de cautela. Quando voltaram para dentro, Rosana se aproximou de Almerinda. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas... Posso falar com você? A sós, pediu Rosana. Podem usar o escritório, disse Almerinda, indicando o caminho. No escritório onde Mário costumava trabalhar, as duas mulheres se sentaram uma diante da outra pela primeira vez em 6 meses. Mãe, eu não sei nem por onde começar, disse Rosana, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Comece pelo que sente, sugeriu Almerinda. Sinto vergonha. Sinto nojo de mim mesma. Sinto uma culpa que me corrói por dentro todos os dias, disse Rosana. Mãe, eu me tornei uma pessoa que não reconheço. Uma pessoa terrível. E por que isso aconteceu? Anne perguntou a Almerinda, genuinamente querendo entender. Medo. Desespero. O Wagner perdeu o emprego e nós tínhamos tantas dívidas. Mas isso não justifica nada. Nada justifica o que fizemos com a senhora, disse Rosana. Não justifica, concordou Almerinda. Mas, pelo menos agora, você reconhece isso. Mãe, eu sei que destruí nossa relação. Sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez nunca possa ser reparada, disse Rosana. Mas queria que soubesse que todos os dias eu acordo arrependida. Todos os dias. O arrependimento é o primeiro passo, Rosana. Mas só o primeiro, disse Almerinda. O que posso fazer para mostrar que mudei? Perguntou Rosana desesperadamente. Tempo, respondeu Almerinda. Muito tempo de escolhas corretas, de honestidade, de humildade. E muito talvez possamos reconstruir alguma coisa. Você acha que um dia poderá me perdoar completamente? Perguntou Rosana com esperança. Almerinda olhou para a filha que havia criado com tanto amor. Rosana, perdoar não significa esquecer ou voltar a ser como antes. Significa não deixar que a mágoa destrua meu coração. Nesse sentido, eu já te perdoei. E quanto a termos uma relação novamente? Isso dependerá de você, de suas ações, de suas escolhas, de sua capacidade de se tornar novamente alguém em quem posso confiar, disse Almerinda. Eu vou trabalhar por isso todos os dias da minha vida, prometeu Rosana. Veremos, disse Almerinda diplomaticamente. Quando voltaram para a festa, Wagner se aproximou de Almerinda. Dona Almerinda, sei que não tenho direito de falar nada, mas queria agradecer por cuidar tão bem dos nossos filhos, disse ele com humildade genuína. Eles são meus netos. É meu dever e meu prazer, respondeu ela. E queria pedir desculpas por tudo. Eu me deixei levar pela ganância e quase destruí uma família inteira, disse Wagner. Quase? Perguntou Almerinda. Wagner, vocês destruíram a família que tínhamos. O que resta agora são os pedaços que podemos tentar reconstruir. Tem razão, admitiu ele, mas quero que saiba que vou passar o resto da vida tentando ser um homem melhor. Espero que sim, disse Almerinda. Rosana e Wagner ficaram na festa apenas mais 1 hora, respeitando o fato de que sua presença ainda era complicada para todos. Quando foram embora, os gêmeos os acompanharam até a porta. Podem nos visitar de vez em quando? Perguntou Kelvin. Se vocês quiserem, sim,
respondeu Rosana, mas no ritmo que se sentirem confortáveis. E se vocês quiserem nos visitar também, nossa casa está sempre aberta para vocês, disse Wagner. Vamos ver, disse Kevin diplomaticamente. Após a saída dos pais, a festa continuou, mas com uma atmosfera diferente. Havia uma melancolia no ar, mas também uma sensação de que talvez, apenas talvez, alguma cura fosse possível com o tempo. Naquela noite, enquanto arrumavam a casa após a festa, Kevin perguntou: Vovó, você acha que um dia nossa família pode voltar a ser normal? Almerinda parou de lavar os pratos e olhou para o neto. Normal como era antes? Não, meu amor. Isso é impossível. Mas talvez possamos construir uma nova normalidade, baseada em honestidade e respeito mútuos. Eu gostaria disso, disse Kelvin. Eu também, concordou Kevin. 2 anos se passaram. Kevin e Kelvin completaram o ensino médio com notas excelentes e foram aceitos na Universidade Regional de Blumenau. Rosana e Wagner tinham reconstruído suas vidas financeiramente através de trabalho honesto e muito esforço. Mais importante, haviam trabalhado na reconstrução de seu caráter. As visitas entre eles se tornaram mensais, sempre respeitosas e gradualmente mais calorosas. Rosana havia começado a trabalhar como voluntária em um projeto de educação financeira para famílias carentes, ensinando outros a evitar as armadilhas que quase destruíram sua própria família. Wagner havia se tornado um homem genuinamente humilde, trabalhando como contador em uma pequena empresa e vivendo de forma simples, mas digna. Ele nunca mais demonstrou qualquer interesse no dinheiro de Almerinda. Em uma tarde de domingo, 2 anos e meio após a grande confrontação, toda a família estava reunida na varanda da casa para o aniversário de 70 anos de Almerinda. Era uma comemoração pequena, mas verdadeira, cheia do afeto que havia renascido entre eles. Vovó, disse Kevin, agora um jovem de 18 anos maduro e responsável, queremos agradecer por ter nos ensinado sobre dignidade e perdão. E por ter nos mostrado que é possível reconstruir depois de errarmos, acrescentou Kelvin. Rosana, agora uma mulher transformada pela humildade e pelo arrependimento, olhou para a mãe com lágrimas nos olhos. Mãe, obrigada por não ter desistido de nós completamente. Wagner simplesmente assentiu, ainda lutando com a emoção quando pensava em como havia quase perdido tudo por ganância. Almerinda olhou para sua família reunida e sorriu. Não era a família perfeita que um dia sonhara ter, mas era uma família real, construída sobre a base sólida da verdade, do perdão e do respeito mútuo. Meus queridos, disse ela, aprendi nesses últimos anos que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas aquele que sobrevive a elas e sai mais forte do outro lado. Naquele momento, observando o pôr do sol dourado sobre as montanhas de Blumenau, cercada por uma família que havia aprendido o valor da honestidade através da dor e da redenção, Almerinda Castelo Branco soube que sua jornada havia valido a pena. Havia começado como vítima de uma traição familiar, mas terminara como uma matriarca sábia que havia ensinado a todos ao seu redor que estabelecer limites não é crueldade, é amor próprio. Que perdoar não é esquecer, é escolher a paz sobre a amargura. E que, às vezes, para salvar uma família, é preciso estar disposto a perdê-la primeiro. Aos 70 anos, Dona Almerinda tinha certeza de uma coisa: nunca é tarde demais para reconstruir nossa dignidade, e o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. E assim, chegamos ao final desta jornada emocional de Dona Almerinda, uma mulher que descobriu que proteger-se não é egoísmo, mas amor próprio. Espero que a história dela tenha tocado seu coração e mostrado que mesmo nas situações mais dolorosas, é possível encontrar força para reconstruir nossa vida com dignidade. Se esta narrativa trouxe reflexões sobre família, perdão e autoestima, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Deixe seu like se a jornada de Almerinda te inspirou. E nos comentários, conte de que cidade você está nos assistindo, pois adoro saber até onde essas histórias de superação e amor próprio estão chegando. Todos os dias, trazemos narrativas que exploram a força do espírito humano e a importância
de estabelecermos limites saudáveis em nossas vidas. Até a próxima história.